Estamos ao vivo, eu espero. Deixa eu ver como estamos. Vou ver aqui também do A computador. janelinha aqui, eu estou no observatório. Acho que já foi. Hum, assista agora. Aí, tá aqui, tá aqui. Estamos aqui? Pronto, estamos ao vivo. Pedro é com você, você é o apresentador hoje. Beleza. Gente, boa noite, bom domingo para vocês. Estamos aqui reunidos para o quarto episódio do Maratona de Games. Estamos chegando lá, os 4 episódios. Hoje estou aqui com o Ferna, Olá, pessoas. o senhor Luciano Bugarim em cima de mim. Não, Aê! quer dizer, o meu celular tá Por cima de ninguém não, hein? na Preferências, tela, preferências Por que não, maratoners. né? Não tem nada de errado com isso. É, fica tudo nas costas aí. O Luciano se apresentou, não ouvi. Se apresentou? Não se Oi. apresentou? Só oi? Então tá. O, Oi, o tudo bem? clássico oi de Luciano, né? Que encanta Nossa multidões. convidada mais do que especial, Ana, que já é conhecida, pelo menos quem acompanha a maratona já deve conhecê-la, mas por favor se apresente para nossos convidados, ou para quem nos assiste. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou a Nantá e é um prazer estar aqui no Maratona. É sempre um prazer estar aqui. Então, espero que seja divertido para todas nós. Então, galera, desse quarto episódio do Maratona de Games, a gente separou de um tema específico, né? Depois do episódio passado, que a gente ficou batendo papo sobre o que a gente estava jogando e tudo mais, hoje a gente traz um tema que é recente, né? Tem os cachorros aqui no prédio começaram a latir, puta que pariu, mas é a vida. Que é a questão da localização dos jogos, né? Falando especificamente do nosso mercado, mas obviamente que será necessário que a gente vá, né, perpassar por outros mercados para a gente chegar no nosso, né? Eu queria perguntar para os nossos convidados o que, que eles entendem por localização de jogos. Vocês têm uma noção? O que vocês pensam quando vocês ouvem essa palavra localização? Se prepara No que caso dos jogos. essa vai ser boa, hein? Essa vai ser boa. Sabe quando você entra na loja e você pergunta onde é que estão os jogos? Aí o moço, fica ali. Aí você, opa, localizei. Localização de jogos. Boa! É isso. Essa é maravilhosa. Eu não vou conseguir dar uma definição melhor do que essa. Desculpa, gente. Acho que inclusive a gente pode encerrar aqui. Acho que já encerrou o programa. Qual é a boa? Luciano, você teria uma resposta que salvasse esse momento? O Telecurso 2000? Você, quem sou eu? Ou Luciano? Fiquei confusa. Ah, Obrigada. Eu ouvi, você não soube de quem você está falando. Vai lá, Luciano. Eu também não conhecia esse termo, não. Também pensei no que o Fernando falou aí de localização geográfica. Até por causa do Instagram lá do Pedro, eu não sei onde fica o norte. Então achei que podia ser alguma coisa Só as assim. referências. e Ana tinha comentado, ou também estava só fazendo piada com o Ferna lá? Tava fazendo piada. Então, gente, quando a gente fala em localização, né, localização de jogos, sabe quando você pega aquele joguinho e você consegue ler, porque está em português, né, com as legendas, né, com menus, tudo traduzido, né? Não é, assim, claro que assim, o processo de localização ele pode ser pode ser de legenda, ou ele pode vir também com os dois, né, tanto com dublagem quanto legenda. Mas o importante entender quando a gente fala em localização, não é só uma tradução, por exemplo, eu pegar o jogo do japonês e transferir ele para o português, né, uma tradução literal. É tal qual a dublagem, né? O produto passa por um processo de localização e com isso ele vai ser adaptado para o mercado a qual ele se direciona. Então, por exemplo, a gente está falando do Brasil, né? Então você tem, por exemplo, um exemplo bacana que foi recente da série Monster Hunter, né? Que é um jogo um jogo famoso de caça e tudo mais, que tem para várias plataformas, inclusive, e que você tem um parceiro no jogo, né, na hora da caça, que é um cachorro. E eles tiveram uma sacada muito legal, que foi de chamar esse cachorro de amicão, Nossa. né, fazendo um trocadilho. Amigão e cachorro. E aí ficou amicão. E tem o amigato também, que é os gatinhos. Maravilhoso. Excelentes nomes. E do Monster Hunter Rise, né? Que foi pela Capcom agora, né? Que tem feito boas localizações. Resident Evil 8 também, Village, que saiu recentemente,
também foi um jogo da Capcom que saiu com dublagem e um processo de localização completo de menus, inserindo dublagem, português e tudo mais, e que fica disponível, inclusive, para compra independente do país, né? Porque isso também é uma coisa que nem sempre acontece, né? Às vezes você compra um jogo fora do país, nem sempre ele se encontra disponível essa opção, né? Uhum. A gente teve também exemplos bem marcantes no passado, aqui no Brasil, de quando isso virou um boom, né, se popularizou bastante, foi, por exemplo, o Injustice, que foi aquele jogo que é um crossover quer dizer, não é um crossover, é um jogo de luta da NetherRealm, a desenvolvedora do Mortal Kombat, que é com os personagens da DC, né, que foram dublados, inclusive, pelos dubladores que a gente já conhece, né, que trabalham no Rio de Janeiro, né, eram os mesmos, o Guilherme Briggs fazendo Superman, Desculpa. sempre os mesmos dubladores, enfim, no desenho, né, reprisaram seus papéis no jogo. Disso aí o sucesso foi tão grande que a gente teve Naruto dublado, jogo de Naruto dublado, antes mesmo personagens que só tinham aparecido, nem tinham aparecido no anime dublado, ainda apareceram em jogos, Cavaleiro do Zodíaco, Alma dos Soldados, né, também foi uma dublagem que vendeu muito o jogo no Brasil, né, foi um trabalho muito cuidadoso, que trouxe também os dubladores da série clássica da Manchete, do Cartoon Network e tudo mais, que fez bastante sucesso também, né, e aí uma vez explicada essa questão da localização, eu queria saber de vocês aqui comigo, se tem algum jogo de que vocês lembrem, assim, pode ser tanto positivo quanto de maneira negativa, né, em termos de localização, né, para qualquer plataforma. Quem quiser começar, ou senão eu escolho um aí. Pode puxar, velho. Pode puxar, fica à vontade. Então eu vou pegar o Ferna, que inclusive estava jogando um jogo muito bom, que está localizado Sim. com esmero, que foi o Horizon, que ele estava jogando há 15 dias atrás, né? Sim. Quando a gente estava jogando, fazendo maratona de games 3. Uhum. Cara, eu acho que o Horizon é um bom exemplo, já que a gente tá nessa pira, né, de trazer exemplos bons e exemplos ruins. Eu não vou lembrar agora de jogos que eu me lembro que foram mal adaptados, assim. Mas eu lembro do Ori, que também teve live semana passada, eu tava jogando, ele é adaptado. Eu lembrei do Batman também, se eu não me engano, pelo menos o primeiro, ele é adaptado pro português. Tô olhando o chat. Aí, agora que eu vi a fala de Bel. Não, pois é. E a localização do Horizon Zero Dawn tá muito, muito bacana. Nem eu falei. Eu acho que depois daquele dia eu até não joguei de novo. O Horizon não tive tempo. Mas é super imersivo, assim. Eu acho isso muito legal. E isso é uma coisa que eu tava até falando com o Lai, né? Tipo, qual o lance? Localização, tradução, não é uma simples tradução, né? Não é só pegar o texto e traduzir as coisas. É de fato você adaptar conceitos, adaptar ideias, adaptar piadas, adaptar até às vezes unidade de medida, né? Essas coisas todas, assim. É um processo bem interessante. E é uma coisa que eu me peguei pensando aqui, que a gente começou a discutir sobre isso há pouco tempo aqui no Brasil, há pouco tempo, né? Generalizando. Mas é uma coisa que outros países já fazem há muito tempo, né? Os Estados Unidos mesmo sempre adaptou jogos japoneses, por exemplo, e por aí vai, assim. A gente que tá... Oh, meu Deus, como seria legal poder jogar em português, sabe? Tipo, essa grande novidade. Acho que é por aí. Luciano, quer comentar? Oi. Não, assim, tipo... Eu tô ouvindo meu retorno? Não, agora foi. Tá. Não, realmente não é só a tradução, não. Você vê, tem toda uma questão de adaptação cultural, né? Dos jogos, né? Porque algumas coisas realmente não fazem muito sentido quando você muda de uma cultura para outra, né? E eu lembro de alguns exemplos assim, de que na época eu nem sabia que existia essa questão. Não só para essa questão desse termo, mas também até a questão de eles terem adaptado, né? Eu já falei num outro programa aí que eu jogava muito Master System, né, quando era novo. E tinha um jogo da Turma da Mônica, que ela era, anos depois eu descobri que na verdade ela era tipo uma adaptação de um jogo chamado Wonder Boy. Isso. Aí tinha algumas coisas que realmente eu não entendia muito bem, porque meio que eles deixaram assim, remanescente do jogo original. E sempre que a Mônica
conseguia. Tinha um negócio lá que ela conseguia, que era pra aumentar a força do coelho, né? Só que não aparecia coelho médio, coelho forte. Aparecia espada média, espada forte. Eu falei, essa moleca não tá usando espada. E aí. E também teve outro jogo lá que eu também, muito tempo depois, eu descobri que era uma adaptação, que era do Alex Kidd. Que acho que na versão original ele comia um bolo de arroz. E na versão que eu tinha, ele comia um hambúrguer. Então acho que isso também tem a ver com a questão da adaptação. E aí, de um exemplo negativo, eu lembro que eu tinha um jogo de futebol que se chamava Champions of Europe, que era só do continente europeu, né, como se fosse uma Eurocopa, né? Só que os nomes, tipo, o jogo não era em inglês. Tipo, o jogo era em inglês, mas o nome dos países não era escrito em inglês. Na verdade, o nome dos países era escrito com o idioma de cada país. Então, por exemplo, a Holanda era escrito em holandês. E aí eu lembro que a Áustria era tipo uma parada tipo Oostenrijk, um negócio assim. Eu ficava tentando entender que diabo de país é esse. Não acho no mapa, né? Eu abro aqui meu Eu mapa e não descobri que era a Áustria, né, que tava se referindo ali. Então, assim, alguns tempos depois, quando eu comecei a consumir jogo em PC, que eu comecei a ter mais contato com jogos que ou eram legendados ou eram dublados em português. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes essa tradução ela era adaptada. Você tinha termos que eles eram adaptados para cultura brasileira, né? Tipo, isso já é uma coisa que eu já tinha percebido, por exemplo, em desenhos animados e filmes, né? Por exemplo, nos Simpsons tem muito isso. Às vezes o personagem vai cantar uma música, aí a música que ele tá cantando é uma música em português, uma música brasileira. Tem um episódio que o personagem dos Simpsons começa a cantar Segura o Tchan, Amarra o Tchan. Tipo, vê claramente que não é do original. Eu acho isso legal, sabe? Com uma coisa mais próxima. Ana, eu queria saber de você, que tá sempre tem essa proximidade com esse mercado independente, né? Que é uma coisa que a gente sabe que muitas vezes o independente, às vezes ele primeiro até faz o jogo em inglês, para depois passar para o português, por conta de uma questão de mercado e tudo mais. Orçamento? Mas também, né? E aí, mas eu lembro de muitas das minhas primeiras experiências com jogos em português terem sido jogos indies, né? Justamente por conta de ter muito brasileiro fazendo um jogo fantástico. Você lembraria de algum agora? Caramba! Tem muita coisa indie que saiu em português. Na verdade, aconteceu de eu me relacionar com muita coisa indie que eu não sabia que tinha sido feita aqui, sabe? Eu lembro de alguns jogos da Mini Boys, por exemplo, que eu joguei e depois falei, caramba, os meninos da Mini Boys são daqui, né? E isso foi muito louco, assim, na minha cabeça, de perceber que a gente tinha tão pouca relação com jogos feitos no Brasil que sequer passava pela cabeça que os jogos eram feitos no Brasil. Acho que tem isso também, sabe? Principalmente porque a maior parte desses jogos eles eram lançados em inglês. Então, eu acho que o primeiro ponto foi esse entendimento de perceber esses jogos. Eu lembro que, assim, mais recentemente, talvez o jogo que eu tenha jogado que me marcou muito com relação a sotaque, e eu vou puxar a sardinha porque sim, é Árida. Porque a Árida acaba trazendo eu acho que a primeira perspectiva real nordestina que eu tive de um jogo grande, sabe? De ver um trabalho indo pra muitos lugares e falar que incrível, o sotaque tem uma coisa de sotaque ali que me lembra, sabe? Não só a história, mas eu acho que de saber o nome das coisas, porque às vezes tem uma coisa da gente ver esses jogos brasileiros que eles são lançados em inglês, por exemplo. Já aconteceu isso comigo, de estar jogando um jogo que eu não sabia que era brasileiro e aquele termo em inglês pra alguma coisa que era muito nossa não fazia sentido nenhum. Mesmo jogo que foi feito no Brasil. Isso já aconteceu. E aí, quando eu joguei Árida, joguei em português, obviamente, desculpa, gente, minha rua é um pouco caótica. Eu lembro muito desse sentimento, sabe, de deixa o carro passar. Acho que é um caminhão passando na minha rua. Não é o carro do ovo. E tinha um pouco essa sensação de se escutar, sabe? Porque eu acho que, para além da questão da localização, que é super importante, que é uma localização nacional, a sensação que eu tenho é que a localização brasileira olha a pessoa com a língua presa, ela ainda está presa no eixo Rio-São Paulo.
Então, é uma localização sudestina. Quase tudo, assim. Quase todos os jogos que a gente tem aqui, eles vêm desse processo de localização, e eu tô falando de localização de dublagem, tá? Quer ver uma coisa? Teve um jogo, eu não vou lembrar o nome do jogo, mas teve um jogo recentemente que teve um super... Se vocês lembrarem o nome do jogo, me ajuda, tá, gente? Mas que teve um rebuliço muito grande, as pessoas falaram muito, porque na legenda, eu acho que na legenda ou na dublagem, o personagem falava Cândida. Não estou falando da doença, estou falando da água sanitária. É importante dizer isso. Eu sei que rolou um silêncio constrangedor. Não tô falando da doença, mas eu tô falando da água sanitária. Porque água sanitária, em cada lugar do Brasil, é conhecido de uma maneira. Então, aqui em Salvador, por exemplo, a água sanitária é que boa. Que boa, clássico. Não está me patrocinando, porém é assim que a gente fala que boa. Em São Paulo, eles chamam que boa de Cândida. Só que só em São Paulo, não é nem o Sudeste inteiro, é só São Paulo. E aí é uma coisa que a gente tem que parar para pensar quando a gente vai fazer o processo de localização, é que muita coisa que a gente recebe, muita coisa que a gente teve influência dessa localização, não só nos jogos, tá? Isso vai para as nossas dublagens, é muito comum, dublagens de modo geral, filme, série, enfim, é muito comum, às vezes, ter um termo que não é usado pelo país inteiro, e a gente que lute, porque na verdade, porque o central vem ali, Rio-São Paulo. Uhum. E a questão do sotaque também, pra mim, é muito forte, sabe? Como a gente percebe o sotaque. Então, a sensação que eu tenho é que ainda se vende um sotaque... quando as pessoas falam em neutralidade de sotaque, que é uma coisa que eu venho do teatro, a coisa que a gente mais escuta no teatro, no cinema, na própria dublagem, que é você precisa de um sotaque neutro. Isso é bizarro. Me diga que desgraça de lugar existe um sotaque neutro. O sotaque neutro é o sotaque do William Bonner, porque não é neutro. Vou contar pra vocês, assim, não é neutro. Uhum. O sotaque... E aí, o que acontece? Como a maior parte das produções, elas são feitas entre Rio e São Paulo, tá de boa eles dizerem que o sotaque deles é neutro. Uhum. Exato. E aí a gente tem um problema que eu acho que é, tipo, se a gente pensar, por exemplo, na produção brasileira de novela, é absolutamente normal a gente ter alguém que tem 2 filhos, um filho tem sotaque de São Paulo, outro tem do Rio. Então você tem um filho carioca e um filho paulistano. Boa. Nasceu na não, mas ponte você aérea. não pode... Isso, exatamente. Às vezes gêmeos, satanás, mas um tem um sotaque, outro tem outro. Porém, você não pode ter um sotaque nordestino, porque o nordestino é o regional. Eu sei que eu fui para um lugar que não era o lugar que vocês me perguntaram, tá? Porém, estou um pouco no 220 hoje. Jogue duro. Eu acho que, assim, é pensar um pouco esse espaço de por que tudo fora do eixo Rio-São Paulo é regional no Brasil, sabe? E isso vai pra localização. Porque não tem como... Às vezes já aconteceu comigo das pessoas falarem, Ana, isso aconteceu comigo real. Uma pessoa falou assim, eu tinha feito um trabalho, eu tinha feito uns testes aqui pra dublagem de um jogo, não entrei, acharam que era muito neutro. E aí... Real, tem umas coisas engraçadas. E aí, o brother que eu fiz o teste, que tinha gostado do meu teste, me indicou pra uma outra empresa, e eu falei, olha, eu não tenho material de dublagem, porque eu nunca fui dubladora, enfim, não tenho material. Mas eu posso fazer um teste se você quiser. E aí, quando eu conversei com a pessoa pra fazer o teste, ela falou, mas você não tem sotaque da Bahia. É que eu não falo, gente? Oi? Não, é que você travou Eles por queriam... um segundo. Voltei? Voltei? Estou aqui? Voltou, tá aqui, pode falar. Pronto. E aí tem um pouco esse olhar de quando se contrata um dublador baiano, ele tem que ser o estereótipo da localização baiana que os sul e sudestes criaram na cabeça deles e que a gente nunca falou daquele jeito na vida. E tá de boa. E aí tá massa, sacou? Então acho que tem um pouco isso, assim, de... dentro do próprio... O Brasil é muito grande pra gente colocar alguns termos como se eles fossem... pra todo mundo. Eu lembro muito de quando eu tava jogando, e aí eu vou falar de um ponto positivo, que aí eu não vou falar da localização de dublagem, mas vou falar da localização de legenda. É importante a gente falar também, porque a gente tem que pensar que deu uma treta recente no Twitter por conta da Netflix falar, com essa dublagem incrível, ninguém assiste filme legendado. E aí eu não lembro quem é a pessoa, falou, opa, Netflix, eu sou surdo. Eu preciso de filme legendado, amor. Foda. E eu acho que assim, a gente pensar um pouco isso também, sabe? Pensar que a gente precisa de uma possibilidade bacana, que obviamente que o processo de legenda para surdos não é exatamente o mesmo, mas você precisa construir aquilo, sabe?
E eu lembro quando eu tava jogando Life is Strange, eles têm uma legenda muito boa. Algumas coisas com cara de dublagem, aquela dublagem do... Era pra pessoa falar desgraça e ela falou puta merda. Tem. Porém, ainda assim, eu acho que foi um processo de dublagem que eu ou de legendagem que eu gostei muito, porque tinha essa coisa da gente perceber aquilo como algo mais próximo do nosso, mesmo sendo tão distante. Uhum. Falei por 40 minutos, não vou falar mais hoje, boa noite. Não, a gente encerrou o podcast, obrigado. Ana. Beijo, gente, tchau! Foi bom estar com vocês. Não, foi maravilhoso sua Foi fala. ótimo. Muito boa. Inclusive, isso me lembrou, falando dessa questão de localização, né? De um livro de quadrinhos, acho que era Muito Além de Quadrinhos, um livro acadêmico. Eu não tenho mais esse livro em mãos, mas foi até o doutor Paulo Ramos, que é um cara que estuda quadrinhos há muitos anos, é um especialista na área, lá de São Paulo, em que ele fala, é um artigo científico falando sobre acho que na década de 90, 80, não lembro, a editora Abril, problemas de leitores reclamando, né, mandando carta para a editora porque eles não estavam entendendo as gírias que estavam sendo usadas, que eram gírias gaúchas nas traduções de Homem-Aranha, X-Men, as pessoas não estavam entendendo, começaram a mandar cartas para a editora, né? Isso causou todo um furor na época, e ele faz um artigo científico falando sobre essa questão da localização nos quadrinhos, né? Foi uma coisa até que eu não tinha pensado, agora que a Ana falou, e me veio à cabeça, né? Uhum. Essa questão da localização da regional. Inclusive, também porque... Aí finalmente chegou o momento que eu vou falar de Dragon Quest, porque eu sempre tenho que falar de Dragon Quest. Eita, bora. É uma experiência muito diferente também você jogar idioma original e adaptação. Por exemplo, no caso específico de Dragon Quest, estava vendo uma entrevista com os tradutores que fizeram Dragon Quest 7 e 8, de decisões que eles tomaram, assim. Foi um momento em que finalmente a empresa ali, né, a Square Enix, Final Fantasy, Life is Strange também deles, eles decidiram formalizar um grupo de tradução, né, não ficar mais naquele negócio, tipo assim, cada um vem aqui e faz o que quer e fica aquela coisa completamente, tipo, sem uniformidade, né. E nisso, e ainda hoje, né, se mantém isso no Dragon Quest na versão ocidental, é uma tradução em que os personagens falam com sotaques. Cada personagem tem um sotaque que lembra algum canto da Europa, né? Espanha, França, até por conta do tipo dos personagens e das ambientações, né? E até porque o jogo tem um tom de comédia também, então os personagens são muito caricatos, né? E eles trazem uma tradução com muito cuidado e com muitas nuances, né? Os artistas têm bastante liberdade para trabalhar, tanto no original japonês, quanto na tradução. Infelizmente, é um desses vários jogos, como o Zelda, por exemplo, que nunca ganharam uma tradução para o português, o que é muito triste, porque são RPGs que traduzem em rios de texto, né? E é muito lamentável que a gente não tenha ainda alcançado essa possibilidade. Que é outra coisa, que aí é a questão do orçamento, que, assim, normalmente os jogos que são localizados, eles são jogos, tipo, a grande maioria, né, que tem dublagens épicas e bem feitas, por assim dizer, eles são muito caros. São jogos que se pagam, né? Nem sempre a empresa está disposta a investir. O português, no caso do Brasil, apesar de ser um mercado grande, ainda é um mercado que está caminhando, né, nessa questão da localização. O João não está aqui hoje com a gente por conta de umas questões pessoais. Ele até fazer menção honrosa aqui a ele, porque ele falou muito da questão das localizações da Tectoy, acho que o Diego também, o Luciano também falou. Lá atrás, gente que é mais novinho talvez não saiba, na década de 90, a Tectoy representava a SEGA no Brasil ainda hoje, né, vende Mega Drive. Eles fizeram coisas assim absurdas para a época, né? Nós tínhamos Phantasy Star, que é um RPG gigante, todo traduzido em português. Não foi só um jogo, não, foram vários. E Yu Yu Hakusho também, Mega Drive, jogo japonês de luta, que chegou aqui no Brasil com tradução, né? Além dessas hacks de jogos da Mônica e tudo mais, também teve esses jogos que vieram, jogos diretamente do Japão, que foram comercializados, traduzidos, né? A gente também teve uma época da Nintendo com a Gradiente, né? Que a gente tinha até, pelo menos, caixinhas em português, que já era alguma coisa, né? Não era o ideal, mas já era alguma coisa. Mas, ainda assim, apesar dos pesares, ainda hoje tem muitos jogos que
infelizmente, não chegam nem com legenda, né? Que seria, sei lá, já ajudaria alguma coisa. Assim. Ou seja, é Uhum. uma grande ajuda, na verdade. Sim, com Mas certeza. nem isso, às vezes. Só trazer os chats aqui, você falou do chat. No nosso Telegram, não foi nem aqui, você não tinha nem como ler. Pediram pra você mandar um loucura, loucura, loucura. Em homenagem ao grande Luciano Huck. É, Enfim, e João falou também que ainda bem que a gente tem os fãs pra fazer tradução. Imagina jogar Zelda todo em João Pedro, né? Em JP. Jogar Do que Zelda em você está japonês. falando? Do que você está falando, João? Isso aqui é Zelda. Zeruda. Jogando Zeruda. Zeruda. Não, pois é, tipo, claramente a gente tem que viver num relacionamento abusivo com a Nintendo, tá ligado? Porque se por um lado ela tem as IPs que a gente tanto ama, só que o Mario, Zelda, Metroid, Pokémon, tudo isso. Por outro, tipo, é tudo muito caro, os jogos não são adaptados pro português, quando é pro português é português de Portugal. É uma situação muito triste, assim. E eu nem tava pensando na gente falar disso hoje, mas. E eu vou até chutar, assim. Existe alguma política protecionista, por exemplo, na União Europeia e nos Estados Unidos para que seja forçada a localização dos jogos? Cara, eu não tenho certeza, mas é fato que na Europa, quase todos os jogos, que eu tenho noção, eles são traduzidos. Por exemplo, o próprio Dragon Quest, a localização, meu colega joga em espanhol. A Uhum. localização é completamente diferente da americana. Sim. Então, provavelmente na Europa, os jogos, até porque o preço é diferente, eles já chegam com caixa diferente, né? Uhum. Então, eles já têm um tratamento completamente diferente. E aí, a minha irritação, vou deixar isso mais para depois, quando a gente vê um movimento de pessoas na internet que simplesmente acham que localização é uma idiotice. E quem fica mendigando localização tem mais que se fuder. Sendo que é nada mais do que um direito seu. Uhum. Trouxa você, quando era criança, eu incluso e muitos de nós que estamos aqui, que tínhamos que realmente nos fuder, nos virar para poder jogar jogos em idiomas que a gente não entendia. E eu falo em inglês e japonês, que eram os que eu lidava mais diretamente. Japonês era um negócio completamente bizarro, não entendia porra nenhuma. Eu lembro como se fosse ontem meu irmão, um do lado do outro, com a canetinha. Ah, esse negócio aqui faz isso. Ah, esse aqui faz isso. A gente memorizava, né? Porra. E aí você vê essa galera, inclusive essa mesma galera que naquela época também comprava revista com as traduções, né? Então, tipo, é um completamente idiota você ser contra pessoas exigirem localização. Você tá pagando, amigo, R$ 300 numa porra de uma fita e você não quer localização? Porra, bicho, dedo do seu cu, né? Porra. Por esse preço, por Adoro! esse preço eu quero que ela diga que me ama e eu tenho que acreditar, né? Oxe, ela, Porra. ela tem que botar o vinho, amigo. Com o chocolate na minha cama, entendeu? Eu acordando pra tomar uma taça de vinho pra dar conta disso aí. Sim. Eu acho que tem uma coisa desse lugar da pessoa que se irrita com a localização ou que acha que ela é desnecessária. Isso não tem só nos jogos, não. Eu acho engraçado, porque tem o povo da a legenda superior à Cinema também. dublagem, o povo do cinema que eu acho divertidíssimo. E tem. O que eu penso sobre isso é que as pessoas querem que o game seja um espaço excludente. Sim. Sim. Não é porque eu me fudi quando era criança, aprendi a falar inglês jogando videogame. Foda-se. Você fez bacana, parabéns que você aprendeu, mas tipo assim, ninguém tem que se fuder. Sabe? Muito menos o consumidor que tá pagando um rim pra jogar um joguinho. E a empresa fala, por que eu vou fazer localização se eles estão de boa comprando minha porra de qualquer jeito mesmo? Exato. E o gamer, ele tem muito esse olhar do eu quero que esse espaço seja meu espaço. E para ele ser meu espaço, ele tem que ser caro, ele tem que ser pouco acessível em todos os sentidos, e ele tem que ser o espaço onde eu e meus pares nos sentimos confortáveis para fazer e falar o que a gente quiser. E eu acho que a localização ela entra muito nisso. E quando a gente fala da localização, do jogo ser localização, seja por legenda, seja por dublagem, enfim, é um processo excludente, absurdamente excludente. Onde a gente sabe que. Gente, vamos pensar aí qual é a parcela da população, por exemplo, que fala inglês? É muito pouca gente.
Mas isso querer que não vou querer que o jogo saia com localização, porque eu sou especial e eu aprendi a falar inglês sozinho e você tem a obrigação de lutar. É quase aquela pessoa de, na minha infância eu capinava lote de terra, então você também tem que capinar. Exato. Pô, que merda, amigo, o trabalho infantil é crime. Ana? É como se fosse Eu acabei. Acabou. Tinha travado. Acabei. Acabou na hora que você Desculpa. travou, aí eu fiquei meio confuso. Eu não tô entendendo porque eu tô travando, gente. Pra mim, eu tô ótima aqui. O problema é com vocês. O áudio tá ótimo. Vamos câmera que O problema é de travando você. isso. Vai lá, Pedro. Pode. Luciano, quer falar alguma coisa? Oi. Sim. Não, eu queria comentar aí que você realmente, que negócio que você falou da Tectoy é verdade, né? Eu lembro do jogo da Carmen Sandiego, que era um jogo que, assim, que tinha muito texto Clássico. e ele foi traduzido, né? Aí eu queria aproveitar, eu queria fazer 3 perguntas pra vocês aí, porque vocês são mais inteirados, têm mais conhecimento aí do assunto. Eu queria perguntar 3 dúvidas que eu tenho aqui. Aí, não sei, talvez seja até dúvida de quem tá vendo também. Bom, a primeira é que a Ana comentou aí sobre o Life is Strange, que é um jogo que a tradução ela tem de certa modo assim difícil, né? Porque são personagens jovens, né? Que falam várias gírias que não podem ser traduzidas para o português. E aí ela comentou da questão de que tem alguns jogos que tem gírias muito regionais aqui no Brasil, né? Como acho que o Pedro falou, né? Estavam reclamando, né? Que tinha, não sei se foi a Ana ou foi o Pedro que falou, mas estavam reclamando lá que as gírias eram do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, sei lá. E as pessoas não estavam entendendo o que seriam essas gírias. Aí a minha dúvida é o seguinte: quando uma empresa pega e faz essa tradução, seja por dublagem ou por legenda, existe algum período que eles fazem algum teste com o público ou com alguém que vai consumir o jogo, sei lá, para eles saberem se realmente aquela dublagem ou aquela legenda está fazendo sentido? Eu não sei, vocês querem responder ou querem que eu faça outras perguntas? Eu Não posso. sei dizer não. Ó, pelo que eu sei, a Ana vai falar? Pode falar, eu falo depois. O que eu sei, Luciano, assim, por alto, né? Eu não trabalho nesse meio e tal, só ouço falar e leio algumas coisas, conheço pessoas acompanho pessoas que trabalham com isso. Às vezes não tem equipe, às vezes é uma pessoa só, que eu acho uma loucura, né? Mas a gente sabe que acontece. E aí essa pessoa trabalha em um ritmo extremamente alucinante para entregar essas coisas no prazo. É a mesma coisa da dublagem, né? Que apesar de ter equipe e tudo, mas assim, os prazos são complicados. A questão da confidencialidade, que é bem delicada, né? Você não pode vazar de jeito, maneira nenhuma. Também tem questões de burocráticas, por exemplo, trabalhar com japoneses é muito chato. Eles têm tabelas com nomes, por exemplo, vou dar um exemplo prático de mangá. Fullmetal Alchemist. Nós tínhamos os homúnculos, né? Aqui no Brasil, a empresa Square Enix só liberou para trabalhar com os personagens em inglês. A ganância, não pode ser ganância como na dublagem, tem que ser greed. E aí só podia botar o nome em inglês, porque era uma ordem lá do Japão que tinha que ser assim. Então você trabalha cheio de restrições. Outra coisa também é que nem sempre a gente vê que a revisão é feita. Eu tenho um exemplo prático de agora, da Capcom, que foi o Monster Hunter Stories 2, que sai em português no Steam e no Switch tem a opção de português. Assim, tem erros idiotas, assim, sabe, de tradução e erros idiotas de digitação também. Porra, Que dá, assim, que se imagina, né, que de repente foi feito correndo, né, ou uma pessoa só para fazer tudo e tudo mais. E provavelmente, né, eu suponho que o japonês que tá enfiando esse conteúdo lá, ele não sabe porra nenhuma de português, né? Então ele tá tipo, o cara fez, eu confio no cara, vou lá e enfio o bagulho lá o pessoal comprar. E esse tipo de coisa às vezes até rola um patch de atualização, como já aconteceu de vários jogos. E também tem uns casos que são meio tristes, que a gente já brincou aqui, o caso da Peach, do Roger, por exemplo, né? Que foi pela Warner Games. Não deixe de patrocinar a gente, Warner Games, mas pelo amor de Deus, hein? Que cagada aquilo ali. Tipo, eles chamaram Star Talents, né? Que são esses famosos, e aí, porra, o estúdio se fode, né? Tenta fazer o que pode, mas não teve jeito, né? E infelizmente isso continua acontecendo, né? Mesmo com esse
com esse passado bizarro, ainda rola esse tipo de coisa também, né? E aí é tipo ordem de cima, você não vai questionar, né? O cara vai lá e executa o trabalho dele, né? Uhum. É a mesma ideia da galera que chamou o Luciano Huck, citando ele mais uma vez, chamou o Luciano Huck pra dublar Enrolados, né? Que inferno. Eu vi esse filme todo, não consigo ver esse filme todo, até hoje não assisti. É foda. Mas é muito doido isso. Vocês falaram Isso aconteceu, desculpa, me senti um pouco. Isso aconteceu, o Luciano Huck é o dublador. É porque eu só vi no original e eu não Ele é o heróizinho, ele é o galã. Eu acho que a única semelhança Eu é acho que que os dois têm venceu um o nariz contrato dele grande, já. assim. Não, tudo bem, eu não vou falar sobre isso, pode seguir. Não, e enquanto você falava disso, Pedro, eu lembrei, até botei na legenda, do... Tá baixo? Tá muito baixo? De novo isso? Meu Deus do céu. Você sabe o que você está comendo. Ouvintes, telespectadores, feedback. Gente, tá eu tô baixo comendo. ainda? Eu tô ouvindo, Fera, normal. Pra mim não mudou nada, eu acho que é uma questão. Você tá no OBS? Eu tô no OBS. Esse é a sua faixa de áudio, tá na mesma altura? Ah, pode ser isso, porque o microfone ele é meio chato com o OBS, eu tenho que reduzir a taxa de bits. Pronto, a sensibilidade deve estar alta e ou coisa deve estar menor. Uhum, deixa eu ficar mais perto então. E assim, tá de boas? Eu quase começo. Fica com muito reverb, assim. Eu tô me... Todos aí. Oi? Fica com muito reverb, assim. É, tá Acho ruim que também? a velha surda da praça que tá vendo aí, tá reclamando do trabalho. Mas é porque pra gente tá de boa, mas pra eles é diferente, gente. Entendi. Ah, tá. Pra gente aqui dentro tá tudo certo, tá todos os áudios bons. Tudo bem, melhorou. A audiência tá dizendo que melhorou, mas tá achando, porra, aí, desculpa. É Aqui porque eu não você ficou escuto muito nada. perto do reverb, amigo. E a gente indo pra aquele show de banda grunge e... Pois é. Dá pra seguir assim, gente? O que vocês acham? Pra mim tá ótimo. Lá eu não sei. Falem comigo. Pra seguir sempre dá, amigo. Tá bom, vamos seguir, foda-se. Me lembrei de erros clássicos de tradução, né? Esse mesmo que eu botei na legenda, o All Your Base Are Belong to Us, que eu acho que ficou mais famoso até do que o próprio jogo que ele se baseava, assim, que inclusive nem lembro que jogo era um jogo de nave. Mas tinha essa introdução... Obrigado, Bel. Tinha essa introdução que era muito clássica, né? Que a tradução era toda maluca, toda corridona, assim, e tinha essa frase que virou meme, pré-meme, né? Um meme de, sei lá, mais de 10 anos atrás, que era o Our Base Are Belong to Us, assim. É muito doido isso. E é foda, porque, tipo, vira uma coisa divertida, mas na verdade é falta de cuidado, né? São as empresas que, tipo, não consideram aquele mercado relevante o bastante pra dar atenção pra esse tipo Mais de ou produção. menos. Manda. Vou trazer um outro lado da indústria, assim, ó. Primeiro, respondendo um pouco do que o Luciano falou, depende muito do tamanho da empresa, sabe? Assim, as empresas, elas têm os testers de vários setores diferentes e que eles vão, enfim. Quanto maior a empresa, mais especializado é a quantidade e a capacidade dos testers que você tem. Consequentemente, mais caros. Porém, eu acho que tem uma coisa que a gente pensa que não necessariamente os jogos eles já saem com localização para todos os lugares. Às vezes eles vão saindo aos poucos. E aí, quando a gente pensa na produção, tem uma coisa na indústria que a gente chama de a hora crítica, que é o período do lançamento, que geralmente são as 4 semanas ali antes do lançamento do jogo. E que nessas 4 semanas acontece aquilo que Ferna gosta muito de falar sobre, que é o famoso crunch. Melhor Gosta chocolate. muito. Isso, e que um dia ele me perguntou e eu falei, não, a gente não vai falar de Crash hoje não. Adoro essa história. E aí, moral da história do que eu quero falar é que assim, vai depender muito do tamanho da empresa. Sabe? Empresas menores, por exemplo, elas passam um pouco pelo que Pedro falou, que olha, a gente não tem condição de saber se aquela localização para chinês está boa. Sim. Ninguém na empresa fala chinês. Assim como é muito comum você ter uma localização para português meia boca, ou então para português de Portugal, ou então agora o que está acontecendo, porque o mercado brasileiro é maior do que o mercado de Portugal, você tem jogos saindo para português Brasil, porém não para português de Portugal, e os portugueses estão virados na desgraça. Acho pouco. Reparação histórica. Quero mais que silêncio. Então, assim, essa coisa de como sai vai depender muito do tamanho de cada empresa.
às vezes não é a falta de cuidado com o mercado especificamente. Às vezes é. Tem empresa que tá cagando pra gente há muito tempo. E a gente continua aí babando o ovo e comprando tudo por R$500. R$500 tô falando de jogo, não tô falando de console não, tá? Obviamente. E aí, eu acho que é a gente pensar um pouco e, infelizmente, algumas empresas não ligam, algumas empresas ligam, porém não têm condições. Aqueles profissionais, eles não têm condição de fazer um trabalho melhor do que aquele, porque eles chegaram para fazer a porra da localização faltando 3 semanas pro lançamento. E você que lute aí para resolver, sacou? E trabalhando full time, às vezes sem banco de horas. Isso é a realidade dos Estados Unidos, tá? Vários profissionais dos Estados Unidos, eles não recebem hora extra, apesar de fazerem. A indústria de videogames é uma indústria bem problemática e a gente trabalha numa estrutura muito chão de fábrica. Então é normal, por exemplo, que alguns profissionais não recebam as horas extras trabalhadas. Muitos processos. Então, assim, eu acho que o problema ele é muito mais profundo do que parece. A partir do momento que esse público que a gente que consome cobra, ou não compra ou boicota, isso muda lá atrás. Porém, aqui no Brasil, a gente não só compra, como a gente compra mais pro coleguinha não comprar. Sim. Obrigado pela resposta, foi bem esclarecedora, eu estava claramente com a ideia errada. E também me faz voltar para aquele tópico que a gente abordou um pouco mais cedo, né? Que seria a questão de, tipo, justamente se existem políticas ou incentivos que façam com que as empresas façam esse tipo de localização ou não, sabe? Porque a gente reclama muito... deixa eu tentar estruturar o pensamento, assim. A gente quer que traduzam jogos pra cá, só que as empresas não estão nem aí, até porque, como a Ana bem falou, a gente paga por eles, sacou? A gente continua pagando por eles, independente do valor. Mas é um incômodo que o público daqui tem. Então, a forma de fazer com que isso acontecesse seria ter políticas públicas pra isso também, sabe? Tipo, seria uma forma disso acontecer, já que a empresa não tomou essa iniciativa, assim. E aí, primeiro, essa questão, eu fico me perguntando se existem políticas públicas em outros lugares que forcem esse tipo de localização dos produtos. E também... Eu esqueci o que eu falo. Mas acho que a gente pode começar por aí. Desculpa, gente. Deixa eu Vem, eu tô monopolizando o rolê hoje, foi mal. Ah, jogue duro. Não, pode falar. É porque assim, eu não conheço a legislação dos países da União Europeia, por exemplo, para dizer tem sim política pública de incentivo à dublagem. Porém, é muito provável que tenha, porque o que mais essa galera tem é lei protecionista. Exatamente. Quem acha ruim lei protecionista é Brasil, assim. Uhum. Porque não sei, não entendo muito porquê. Porém, é onde eu sei que as pessoas acham ruim. Então, eu lembro que rolou uma treta recente com um filme da Larissa Manoela, que o povo tava descobrindo que a Larissa Manoela não era uma norte-americana. Tudo bem. Saiu um filme da Larissa Manoela na Netflix, se eu não me engano, que foi um filme que bombou muito. E os norte-americanos que assistiram ficaram chocados porque descobriram que era um filme brasileiro. Eu sabia dessa. Caralho. E aí, eu acho muito engraçado esse olhar, porque assim, tudo lá eles consomem dublado. Exato. Tudo. Eles não sabem. Teve uma treta com Parasita, se eu não me engano, porque eu acho que Parasita... Eu não lembro exatamente qual foi então me lembra aí a treta, porque eu sou péssima pra lembrar as coisas certinho. O diretor falou alguma coisa assim, no sentido de o dia que os americanos aprenderem a ler uma legenda, uma coisa assim, não foi tão... Sim, foi direto. Mas não sei se foi tão... Foi uma porrada. Foi uma porrada boa, assim. Justamente porque... Exatamente o que você tá falando. Igual o cinema europeu, né? O pessoal consome tudo dublado. O Japão, mesma coisa. Se japonês assistir coisa legendada, gente, é difícil. Muito difícil. Assistem tudo na língua deles. Dificilmente consumir material legendado. E a gente tem lei protecionista para a dublagem, ou tem cota para dublagem. Você precisa entregar as coisas dubladas. O que por um lado é incrível, por outro aconteceu que as pessoas entenderam que se tem dublagem não precisa de legenda. Então vários filmes estavam vindo para o cinema sem legenda, o que era um problema para as pessoas que são surdas. Porque, gente, existe pessoa surda no mundo, olha que loucura. Então, eu acho sempre delicado quando a gente vai falar disso, porque assim, são sempre muitas nuances, sabe? Mas eu acho que
O único país que eu conheço, assim, conheço mesmo presencialmente, de ver as pessoas batendo palma pros outros pisar na gente é aqui, é o Brasil. Fora isso, as pessoas se retam e falam, eu quero o meu negócio feito, bem feito, e senão não vou consumir, vai dar merda, enfim. Exatamente. Nessa mesma linha, né, de gente reclamando por motivos idiotas, eu estava falando com o Ferno um pouco antes de começar, de uma treta envolvendo Persona 5. Persona 5, de maneira bastante resumida, para quem não conhece a série, assim, basicamente, você é um estudante japonês, você se envolve com o mundo sobrenatural, esse mundo sobrenatural tem demônios, criaturas fantásticas, enfim, você faz pacto com elas, é tudo que o Brasil de hoje não gosta. E Yurd, aí por aqui. você vai tendo que desenvolver uma série de mistérios, resolver tretas e tudo mais, envolvendo problemas psicológicos e coisas da sociedade japonesa fodida, né? Pega muito na ferida da sociedade japonesa. Aí o detalhe, você é um estudante de um colégio, você tem que viver uma vida. Literalmente, o dia a dia de um estudante japonês. Coisa que, tipo assim, hoje eu posso falar com propriedade porque eu acompanhei crianças do Japão, eu visitei uma escola e é uma simulação perfeita e bizarra de como é o dia de um estudante japonês. Inclusive pegar trem. É um negócio muito louco. E aí, resultado, esse jogo foi traduzido para o inglês em condições muito delicadas, como a Ana falou, por exemplo, teve crunch, a coisa foi corrida, o jogo acabou sendo indicado para jogo do ano, ninguém esperava, não tinha, né, de repente, essa ideia que aconteceu tudo isso, e aí, beleza, o jogo tem problemas de tradução, inclusive de digitação, enfim. Só que aí aconteceu, a treta em torno do jogo. Pessoas que, não sei dizer, né, se sabem japonês ou não, estavam incomodadas com certas traduções do jogo em relação a conteúdos japoneses. Porque assim, você está jogando o jogo, você está no dia de aula, o professor vai te fazer perguntas, quizzes, sobre literatura japonesa. Que alunos japoneses vêm, inclusive também vai te forçar a escolher ideogramas em japonês. E as pessoas, esses fãs malucos, estavam putos da vida, porque esse conteúdo, não sei se esse conteúdo foi traduzido, ou foi feito de uma maneira que eles ficaram estressados. Porque o negócio, foi traduzido, foi adaptado. Tipo, não faz o menor sentido. Você tá brigando por uma razão completamente imbecil. Tipo, a pessoa fez o que ela foi paga para fazer. Ela traduziu o jogo para uma língua, né, que, enfim, para o inglês no caso, justamente para tornar acessível um negócio que é extremamente complicado. Assim, é um jogo de 100 horas de duração, só a história principal, fora se você quiser fazer as outras coisas. Então, assim, imagina a quantidade, o rio de diálogo que tem esse jogo. Tipo, eu sou sadomasoquista, a minha cópia é japonesa, porque também foi a que eu tive acesso. Eu vou pegar meu dicionário e vou ficar com igual idiota, gastando todas as minhas horas vagas durante um ano para jogar esse negócio. Agora, se você for inteligente e tiver condições, você compra uma cópia com um idioma que seja mais acessível. E é mais um daqueles jogos de nicho, malditos, que não vem em português. Esse é mais um daqueles jogos que só ficou em inglês. E mesmo assim, o pessoal que recebeu a cópia em inglês no idioma deles, na bandeja, tá reclamando. Acha ruim. Eu fiquei com uma dúvida, que eu não sei se você vai conseguir me responder. As pessoas que reclamaram do jogo em inglês, elas estão reclamando que foi adaptado ou que não foi adaptado? Por exemplo, esse conteúdo literário. Sim, eu entendi. No meu entendimento, do que eu me lembro, acho que foi justamente por conta das adaptações. O vídeo que eu vi, ensaio, muito bom, mas já tem um tempo, foi do Minimídias. Foi o Davos que fez o vídeo. É um canal muito bacana. É um vídeo grande, acho que tem uns 30 minutos, assim, 20 minutos. Mas é sensacional, assim, né? Porque ele é um cara que não tem muito contato com o Japão e tudo mais, ele foi jogar o negócio, se interessou, curtiu pra caramba, e ele, como pessoa nova naquele universo, justamente estranhou essa atitude do fã mais hardcore, né? Tipo, pô, tá reclamando de quê, cara? Porra, eu nunca tinha jogado. Joguei por quê? Porque eu consegui jogar porque tava em inglês. E você tá reclamando porque o jogo foi traduzido? Galera chata pra cacete, né, velho? Era o que eu ia falar. Porque assim, tipo, o gamer, ele vem de um lugar de privilégio, ele quer se manter no lugar de privilégio, e o privilegiado, por definição, é um mimado do caralho, né? Porque, velho, pra você ver a cabeça do ser humano, do ser vivo, ser cordado, tá ligado? Que reclama porque o jogo
fizeram um esforço de adaptação aqui, a gente estaria chorando, tá ligado? Se viesse alguma coisa assim. E, tipo, pelo amor de Deus, e os caras querem tornar. E aí é aquilo que a gente já falou, né? Tipo, ser mais excludente ainda. E é nessas horas que eu vejo, pensando em a vontade da exclusão e pensando nos ANCAPs brasileiros, eu fico pensando, tipo, cara, ANCAP é um privilégio branco, só pode ser, desculpa. Porque só a gente Sem tem dúvida. a graça de privilégio pra querer que as coisas sejam menos democráticas o tempo inteiro, tá ligado? Puta que pariu. É um Tem criança privilégio branco assistindo, jovem, gente, né? desculpa, tem criança assistindo, mas a gente tá xingando. Falou de... né? Tem criança assistindo? Desculpa, a gente não sabia. Perdão, galera, amo vocês, porém me passei. Me passei Diego, também. botou um comentário aqui. Quem Um foi que jogo cortou? que o Diego botou um comentário aqui. Um jogo que eu. Eita, desceu aqui. Um jogo que eu gosto é o. Eita. Um jogo que eu gosto muito é o Esse Futebol jogo é Manager. bom, eita. O motivo de licença para os clubes, ele simplesmente não lança mais o jogo por aqui. Ou eu compro por intermediários pagando muito mais caro, ou eu espero sair na Game Pass, o app, tendo que criar conta em outro país. Essa é outra coisa, né? Tipo, outra limitação que a gente sofre, né? Tipo, o jogo não chega aqui, às vezes nem localizado, e aí tipo, você tem que se desdobrar em dois para jogar em outro idioma, ou acessar por outros meios. Utilizar a Outra coisa, locadora do Paulo Coelho, essas coisas. Uhum, sempre rolando. outra coisa que a gente acabou não comentando, mas que é interessante, é também o estranhamento, às vezes, de pegar um jogo adaptado quando você joga o original. Eu, por exemplo, eu fiquei muito surpreso nessa estadia no Japão. Meu colega era muito fã um japonês muito fã de Mario, e não sei se vocês vão lembrar daquele do Boo, do King Boo do Mario, que é aquele fantasminha Sim, que, né, sim, que sim. fica fechando o olho. Então, no japonês, ela é uma mulher. Ela chama-se Teresa. Sério? E ela é um espírito, uma espírito, ela não é Que uma espírito. foda! E é o nome da minha mãe. Aí eu fiquei mó feliz. Falei, cara, é o nome da minha mãe. Ele falou, E aí você tem, tipo, o Doge Equinópio. Então vários nomes que são completamente diferentes, mas que estão adaptados, obviamente, por uma questão até da língua e tudo mais. Acho que até é ótimo. Eu adoro o Doge, acho que é melhor do que Equinópio. Até porque o nome Posso tretar? em japonês. Hã? Posso tretar? É que Pode, você claro. trouxe um ponto que ele é muito bem aceito. Ele é socialmente aceito quando você fala, por exemplo, não, no Japão eu joguei e aquele personagem, na verdade, era uma mulher e tinha um outro nome. Porém, existiria uma grande treta se você falasse a mesma coisa e falasse assim, gente, eu joguei esse jogo na China e esse personagem era uma mulher e tinha outro nome. E automaticamente isso vira censura. E é muito louco isso, porque a gente faz localização o tempo inteiro. A gente muda as coisas o tempo inteiro. E cada país tem um processo de classificação indicativa. Que é uma coisa que a gente não fala muito para jogos, né? Cada país tem um processo de classificação indicativa. Existem os processos internacionais, mas cada país tem um processo de classificação indicativa. E toda vez que a gente fala de alguma coisa, por exemplo, não, a China trocou um negócio que era um banho de sangue por uma galera fazendo pão. Isso aconteceu em um jogo. Virava um monte de pãozinho, você via um monte de pãozinho. Automaticamente esse olhar tá vendo, gente, muito fechado, uma grande censura. E aí eu queria saber como é que vocês enxergam isso, assim, eu vim pra cá, não sou o Pedro que tá entrevistando a gente, porém, trouxe a treta pra mesa. Você falou disso, aí na hora eu me lembrei agora aqui, a gente tava falando de Persona, a série da qual deriva Persona, Shin Megami Tensei, é uma série, de novo, né, você faz parte com demônios e tal, mexe com religião de todos, assim, africana, japonesa, tudo. E traz temas muito polêmicos. No primeiro jogo da série tinha o Hitler aparecendo, não sei se como inimigo, e tinha um personagem que na versão americana, né, tiraram o Hitler na versão americana, e transformaram um personagem que era japonês, branco, num cara negro. Assim, mas totalmente aleatório. Eu acho que é no Shin Megami Tensei 1, que alguém puder me corrigir no chat, depois verificar pra mim. E, velho, um negócio muito bizarro, assim, Japão acontece muito, né? Assim, principalmente no Japão acontece muito. Acho que foi até quem foi que falou, foi numa outra gravação que a gente estava fazendo ontem, de problematização de animes, acho que foi o Diego e o João Pedro, estavam falando da Poison do Street Fighter, né? Sim, sim. Que era,
como é que era a história? Acho que era o personagem nasce É porque. como já uma garota, O e personagem, aí. o sprite é feminino, e aí quando vai adaptar Isso, pros Estados Unidos, eles ficam, americano. epa, vou fazer os caras baterem na mulher? Não pode. O que é que a gente vai fazer? Vai dizer que É, ela é um transexual. Ou seja, bater em mulher não hoje em dia não pode, tem. bater em trans tá suave. E aí depois vira canon, é readaptado no Japão também, por aí vai. Em resumo é isso a treta. Assim, tem um festival dessas adaptações, assim, bizarras, principalmente do que do que a Ana tá falando, né? Tipo, o personagem feminina vira masculino, ou assim, tipo, troca de cor de pele, de gênero, ou até mesmo a exclusão completa de personagens, sacou? Na trama, ou diálogos completamente modificados. Em alguns casos até, assim, plausíveis, como foi o caso, por exemplo, de tirar em Hitler, que eu achei pra mim faz diferença nenhuma, graças a Deus, tirar aquela desgraça daquele homem. Não era nem pra Até terem porque matado, né? década de 90, pô, podia tudo. O que foram os anos 90, né? Cara, eu não sei, Ana. Eu Porra. acho que. É porque essa de fato é uma tradução que envolve. Essa é uma tradução ótima. Esse é um tema que acaba envolvendo muitos assuntos, né? Porque ele lida com muitos assuntos, mesmo parecendo ser uma coisa muito simples, que é só tradução de texto e por aí vai. É, eu acho que para além dessa. Voltando para sua pergunta inicial, né? Tipo. Considerações entre China, Rússia, por exemplo, ou Estados Unidos e tal. É, é muito sobre como a mídia lida com isso, né? O que perpassa a xenofobia mesmo, perpassa guerras políticas comerciais, sociopolítica, por aí vai, assim, porque é, vou, já que a gente já tá saindo do tema, eu vou sair do tema de vez. Tem um seriado novo na Netflix chamado O Guia do Tirano, alguma coisa assim, tá ligado? Que é um Ah, seriado, na ah, verdade, bem interessante até, que fala a história de alguns líderes que foram tiranos na história e de como eles lidaram com alguns temas e tal. Então, obviamente, tem Hitler, mas aí também tem o Muammar Gaddafi, tem o Saddam Hussein, e aí vai ter também óbvio, tinha que ter, ia ter o Stalin e tem a família da Coreia do Norte. Aí você fica, pô, Bolsonaro, não? beleza. Ainda não, mas se você olhar, como eles falam que é um manualzinho, né, Bolsonaro segue todos os passos. Aí você fica tipo, tá, beleza, vamos partir do pressuposto que a gente aceita, todos eles foram ditadores, coisa e tal, beleza, dá pra assistir, tem muita informação, assim, é bem interessante e tal. Mas aí você começa a se perguntar, assim, tipo, pô, peraí, quais são as fontes que eles estão usando pra se basear nesse seriado, tá ligado? Por que é que outros tiranos, por exemplo, como a Arábia Saudita, e outros aliados dos Estados Unidos não aparecem, por exemplo, sabe? Tem algumas coisas que são ditas no seriado sobre a Coreia do Norte, por exemplo, que é sabido que é meio. Que não é preciso, vamos botar assim, tá ligado? Que muito tem coisas. manipulado. Exato, sacou? E eles botam seriados e fica tipo meio assim. E, e beleza, eles estão considerando tiranos, então eles considerando um indivíduo sendo o dominador da situação, sabe? Então por que é que eles não colocam, por exemplo, todas as medidas tirânicas que Estados Unidos, França, Sim. Inglaterra e Reino Unido, por exemplo, vieram fazer durante toda a história, sabe? E aí você tem essa desculpa, tipo, porque eles não foram tiranos, eram governos democráticos, mas por outro lado é muito clara a questão de que, tipo, estamos falando de uma perspectiva muito ocidental da coisa, tá ligado? E o Ocidente sempre vai recair nesse erro, e é um erro, tem que ser corrigido, de considerar o que vem de lá problemático, mas o que a gente faz aqui o tempo inteiro, a gente pode passar por cima, tá ligado? Tipo, exemplos como, por exemplo, como a mídia americana lida com a questão de campos de concentração e ignora o fato de que existem campos de concentração e atividade nos Estados Unidos hoje em dia, sabe? E coisa do tipo, assim. Mas é uma discussão cultural, assim, que vai super longe, assim. A Noruega também. Noruega não tava sabendo, desculpa. Não sabia também não. Esse negócio aí da classificação indicativa eu tinha pensado por causa do Pedro. Das histórias que ele me falou de deuses japoneses lá bizarros. Mas engraçado que vocês comentaram aí da política pública, né? Se existe política pública para incentivar a tradução de jogos. E eu lembro que quando o Gilberto Gil era ministro da Cultura, ele reconheceu
oficialmente videogames como produtos artísticos e audiovisuais. Então, se não me engano, esses produtos de videogame, né, que eram lançados no Brasil, e são, né, eles poderiam, né, se beneficiar, por exemplo, questões de leis Rouanet, para poder conseguir fazer. Bom, eles poderiam usar da forma que quisessem, mas acho que poderia ser usado nesse prol também. Eu queria perguntar também um negócio, talvez até levantar uma questão, sei lá, um tema novo aí. Até com essa questão que vocês falaram aí, né, de ser algo cultural muito diferente, né, muito estranho, né, pro nosso país, ou até para outros países, né. Aí eu pensei muito até porque da questão que a Ana falou, de que às vezes tem jogos que são desenvolvidos por brasileiros e a gente não conhece. E eu lembro que uma vez eu fui acho que foi no Rock in Rio, teve um negócio do Game XP lá, e aí apresentaram vários jogos que estavam em desenvolvimento, e eu lembro que era um jogo tipo estilo Street Fighter, só que os personagens eram personagens brasileiros, né? Então eu não lembro qual era o nome do jogo. Depois Eu acho que é o Trajes Fatais. Oi? Eu acho que é o Trajes Fatais. Eu não lembro se o nome era em inglês ou era em português, mas enfim. Eu pensei nisso porque os personagens tinham características, né, que seriam regionais do Brasil. Que eu fico pensando, por exemplo, no Street Fighter, né? A gente cresceu com aquela questão de que o personagem brasileiro era o Blanca, né? O monstro verde lá, que né? nem é brasileiro, né? E aí eu tenho um jogo que uma vez que eu joguei também, eu não sei se você conhece, chama Papo e Joe, sei lá, porque acho que depende, né, do país. Apoiou. E o jogo se passa no Brasil, né, mas eu não entendo, tipo, se o jogo passa no Brasil, por que tem esse nome espanhol, né? Aí eu fico pensando um pouco nisso aí. E outra coisa que eu também estava pensando, né, essa questão desses jogos que tem adaptações de tradução, sejam elas legendadas ou dubladas, especialmente os legendados, que tem uns jogos que eles têm muito texto, né? E os textos eles ocupam muitas vezes parte da tela, e às vezes não é só pela fala, mas por exemplo, o personagem pega um jornal, ou pega uma revista, ou vê um cartaz que está escrito lá. Então é uma coisa até meio difícil, né, de eles saber assim o quanto de espaço que aquele texto traduzido vai ocupar, né? Eu penso até no Life is Strange, porque a personagem ela vê muitos cartazes ao longo do jogo, né? E os cartazes não parecem traduzidos, eles aparecem originais. E aí você tem a opção de apertar o botão que aí aparece a tradução, né? Então, assim, de certa forma, assim, ele não desvirtua, né, a questão visual, né, o tratamento visual que foi feito originalmente pro jogo, né? Mas ela é uma forma que eu achei interessante de tentarem fazer com que esse jogo ficasse que é um jogo que tem muito essa questão de texto aí, né? Mas enfim, e tem tipo até essa coisa de que tipo às vezes a gente não entende certas coisas, né? Que eu lembro que quando eu joguei Life is Strange eu fiquei em dúvida, né? Eu não entendia que eles estavam na escola, eu achava que eles estavam na faculdade. Porque era tipo uma parada tão diferente assim da nossa escola. E outra coisa que eu ia perguntar para vocês também é assim, o Pedro falou que tem empresas, né, que fazem jogos que não têm interesse, né, em fazer essas adaptações. Por que será que não existe esse interesse? Cara, foram tantas perguntas que eu tô até meio perdido. Eu acho que dá pra começar pela última, que é tipo, é porque é caro. Fazer adaptações é muito caro, né? É caro. A gente se compra mesmo que não tiver. Também tem isso. É porque tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar quando fala disso, que assim, em outros países, a cultura se não tem disponibilizado pro meu idioma, seja por legenda, seja por dublagem, eu não consumo. Isso não existe no Brasil. O Brasil fala assim, não tem não? Então é super especial, vou comprar porque eu sou o privilegiado. O privilegiado não, eu sou o especial, não porque a pessoa não fala que é privilegiada, ela é especial. Eu sou o especial que consegue consumir no original e vou fazer hate com todo mundo que tá reclamando. Então assim, tem essa cultura do brasileiro, que é o brasileiro médio que pode pagar,
E ele consome essa merda do jeito que tá. E isso não acontece fora do Brasil. Esse rolê de vou consumir do jeito que tá, mesmo que não tenham se preocupado comigo. Então a preocupação que as grandes empresas têm em fazer localizações para mercados consumidores que só consomem se você tiver feito aquele trabalho minimamente cuidadoso com a localização daquele país, é algo muito difícil no Brasil. O que aconteceu no Brasil é que em um dado momento o mercado consumidor brasileiro cresceu tanto que foi impossível não olhar para cá. Então hoje as grandes empresas elas olham para o Brasil, porque eu não lembro em qual ranking a gente está agora, mas a gente foi até pouco tempo o 13º no ranking mundial de consumidores. É coisa pra cacete, o Brasil é gigante. Então assim, não tem como a gente pensar que a empresa é muito bacana e vai fazer pra gente porque a gente é legal. Não, enquanto a gente estiver consumindo e tiver de olho fechado aí falando, eu sou muito especial, eu posso consumir no original, ela não vai fazer pra cá não. Uhum. Voltando pro... Acho que a Ana respondeu perfeitamente. Voltando para aquela questão dos filmes que a gente já falou, né? E cinema e jogos se comparam muito, né? Tem muitos paralelos. É a mesma galera que fica falando, ai meu Deus, não quero dublado, eu sei ler, sabe? Quando a pessoa fala sei ler, me dá um nervoso. Que a taxa de analfabetismo no brasileiro é gigantesca, tá ligado? Gigantesca! E tem muita gente que... Um amigo meu falou uma vez que eu fiquei bem, tipo, pensando nisso. Tipo, cara, eu prefiro ver dublado porque quando eu tô assistindo legendado, eu tenho que ficar olhando pra baixo. Eu quero assistir a cena. Sacou? Tipo, então, até no lugar de não necessidade, existe utilidade pra esse tipo de adaptação, pra esse tipo de trabalho, tá ligado? E as pessoas desprezam, assim. E é aquela coisa que a Ana já falou super bem, assim, tipo, esperar pra se lenhar, tá ligado? Empresa só faz coisa que dá dinheiro, tá ligado? E, tipo, se a gente continuar dando dinheiro pra eles sem fazer adaptação, eles vão continuar fazendo essa adaptação mesmo, tanto faz. E tem uma coisa que eu acho que é importante. Desculpe, fale, Pedro. Te cortei. Pode ir. Não, quero dizer que, assim, tem uma coisa que a gente fala que durante muito tempo pareceu que era uma grande falácia, mas não é. A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Sim. A dublagem daqui é um negócio absurdo. A gente conseguiu um nível de especialidade na dublagem. Tipo, tem coisa que nem faz sentido. Sei lá, uma animação. Dependendo da animação, faz nem sentido ver no original, cara, porque eu lembro que eu assisti no cinema Meu Deus, a festa da salsicha, a revolta da salsicha, alguma coisa da salsicha. Não lembro o nome do filme agora, socorro. Que é maravilhoso, dublado. E foi um negócio tão absurdo. Eu tive a experiência de assistir dublado no cinema e depois legendado no cinema. Eu falei, não tem nem graça ver essa merda legendada. Porque a dublagem, ela conseguiu se apropriar de algumas piadas e tornar elas tão intrinsecamente brasileiras. Se você mostrar aquele filme pra uma criança e você não disser que aquele filme não foi feito no Brasil, ela não sabe. Mas, gente, por que você mostraria esse filme pra uma criança, Ana? Pelo amor de Deus. Não mostraria. Não mostra não, pelo amor de Jesus. Não vou mostrar a festa da salsicha pra uma criança. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar, sabe? É porque eu não vou falar de um adulto, porque eu vou pensar, teoricamente, que o nível de criticidade de um adulto é um pouco maior. Então, né, eu tô falando assim... que... Não é. Não vamos, a gente não sabe, não, Fernando. Não vou entrar nesse mérito. Beijo, Pedro, vai lá. Não, mas é real. Eu acho, tipo, milhões de vezes os Simpsons dublado muito melhor que o legendado. Tem certas coisas que são muito melhores. Até no filme tem umas piadas, porque eles sempre fazem piadas fazendo referência à cultura deles, né? E aí no filme tem uma parte lá que ele fala, tá falando, foi na hora tal que tava passando o programa tal. E na versão dublada ele fala, porque eu tava na hora da minha novelinha. Então, tipo, é uma parada que você entende, sabe? Eu relatei numa outra live da Ana, né? Assim, dificilmente, assim, você nunca vai me ver comentando em Facebook pra procurar treta, nada assim. Mas aí, belo dia, depois de acompanhar a página da Nintendo no Facebook, vou fazer de propósito. Aí eu fui lá, montei o negócio todo de propósito. Assim. Vou até dizer o que eu falei, né? Lançaram um remake de um jogo muito, muito antigo, que só tinha no Japão, uma visual novel, aqueles jogos que é só texto, e você tem que resolver mistério, e é só texto. Japonês. Aí, finalmente, trouxeram em inglês, somente em inglês. Aí eu fui lá, poxa, que lançamento interessante. Inclusive, um amigo japonês, sacanagem, botei um amigo japonês, me indicou, disse que era muito bom. Pena que não vem legendas em português. E é uma sacanagem, um jogo cheio de texto e tal, seria melhor se viesse. Primeiro comentário,
Primeiro, do nada, não sei quem é essa pessoa, nunca vi. É porque se você e seus amigos filhos da puta não ficassem pirateando jogos, isso não aconteceria. E aí depois veio o segundo, que foi o creme do creme. Ó pro cara, o maluco tem um amigo japonês e tá pedindo legenda, puta que pariu, kkkk. Vou explorar meu amigo aqui, né? Não, e detalhe, Passa por você osmose, tem né? um amigo norueguês e não falar porra da língua dele, sacou? Tipo, foda-se. Mas o ponto tipo, eu já tive, assim, não de ficar cagando regra pros outros, mas eu já tive essa sensação que a Ana falou, né? Poxa, eu entendo, hoje eu consigo arranhar o japonês o suficiente pra jogar. E, porra, foram 13 anos me fudendo, ralando pra caralho. Então, porra, eu tenho muito orgulho. Mas quando eu penso, caralho, 13 anos pra jogar jogo, pra hoje conseguir jogar um jogo. Tipo, isso não é romance, isso não é romântico, isso é uma merda, isso é fudido, é complicado. Tipo, por exemplo, inglês. Me pergunta, assim, não sei falar, mas eu sei ler. Porque eu fui obrigado, eu, tipo, literalmente obrigado. Eu queria jogar, legítimo, queria jogar. E aí eu fui lá e me fudi pra poder jogar. Mas aí, em algum momento, que eu não sei explicar, porra, eu tô começando, tipo, já deve ter uns quase 19. Porra, eu tô conseguindo entender. Agora eu tô conseguindo entender esse negócio. Uhum. Que legal, que bom que eu consegui. Mas assim, tipo, é de novo aquela coisa, né? Tipo, olha, eu tô falando, os caras vieram me agredir verbalmente numa rede social, não é novidade nenhuma, no mundo que a gente vive hoje, mas assim, é a primeira experiência do rapaz, né, virgem nas discussões de Facebook. Tipo, teus amigos, que amigos? E pirataria, pô, tipo, pirataria é ótimo, graças a Deus. Tá aí. Gente, Brasil, Uhum. de que outro meio a gente acessaria, inclusive, graças à pirataria, que muitos de vocês, filhos da puta, que por exemplo sabem inglês, jogavam um monte de RPG, Chrono Trigger, tudo em português, porque tinha filho da puta desocupado, com muito bom senso e amor no coração, que fazia essas coisas pra gente, inclusive a galera que legenda, um abraço pra galera que legenda, velho. Gente, é o negócio que melhor funciona no Brasil, é a galera que legenda a série. Agradeço do fundo do meu coração, porque, inclusive, eu só joguei Chrono Trigger assim. Então, muito obrigada. Uhum. Esse Caraca, eu fiquei revoltado. é o quê? Fiquei revoltado. Mas tá no direito, velho. Tá no direito. É porque, assim, sabe o que me assusta? É que são pessoas com a capacidade cognitiva de uma ameba. Porque não faz sentido. Uhum. Não tem conexão as coisas entre si, gente. Então é muito difícil. Às vezes é muito difícil você discutir com o gamer, sabe? Eu lembro de um caso que não tem a ver com a localização, mas eu fiz um comentário no Twitter uma vez sobre o gamer não ter consciência de classe. E o tipo de comentário que eu recebo, eu nunca viralizo, eu só viralizo coisa desgraçada. O povo me dando hate. Né? Não consigo entender. E aí, eu acho muito louco, porque chega uma hora que o cara tá atacando a sua família. Tipo, velho, quem te disse que eu tenho alguma relação com a minha família? Quem te disse que eu discordo de você? Talvez minha família seja uma merda mesmo. Pera aí, por que a minha família tá no rolê, sacou? Uhum. Não faz sentido. Chega uma hora que simplesmente não faz sentido. É uma paixão tão absurda que parece que a gente xingou a mãe do cara. E aí ele vai, de qualquer jeito, tentar te machucar. Porque não dá. É isso. Sim. Não tenho capacidade, produzo conteúdo para o dev, porém não tenho muita capacidade de lidar com o gamer. Pra mim é muito difícil. É muito louco isso, né? Essa história do aprendi o inglês jogando, assim. Eu também fui uma dessas pessoas, tá ligado? Que aprendeu inglês jogando e depois consegui fazer um certo refino com a aula e tal. Mas assim, eu preferia que, tipo, eu não tivesse que ser forçado a aprender inglês enquanto eu tô só querendo me divertir. Eu preferia que eu tivesse inglês nas escolas, mas além disso, eu preferia não ter nem que aprender em língua estrangeira nas escolas, tá ligado? Eu preferia que as outras pessoas aprendessem a falar a nossa língua pra falar com a gente. Sabe quem faz isso? Os Estados Unidos. E ninguém reclama, ninguém fica enchendo o saco deles, tá ligado? Tipo, o Japão também. O Japão também. Tá ligado? E, tipo, lá fora, tudo é dublado, tá ligado? A gente fica aqui nessa baixaria de, ai, meu Deus, prefiro o áudio original, Sim. não sei o que lá. E, assim, isso é importante. Eu também prefiro o áudio original em diversos momentos, tá ligado? Eu também é o tipo de mídia que eu prefiro consumir, tá ligado? Com legenda áudio original, tudo bem. Só que a escolha, tá ligado? É muito diferente de você ter opções, de você não ter opção nenhuma, tá ligado? É sobre isso, tá ligado?
Acho que esse negócio essa questão da pessoa ter opção é muito importante, assim, porque, por exemplo, o Pedro falou, eu aprendi japonês só pra jogar. Tipo, mais ou menos, né? Tipo, você morou no Japão, então, tipo, isso Não, realmente foi não. um pouco Eu útil fiz pra você. sequência. Então, tipo assim, por um lado, eu acho interessante essa questão da pessoa ter a oportunidade de aprender o idioma, apesar de que, assim, eu acho muito complicado dizer que a pessoa aprendeu um idioma só jogando, né? Porque muitas vezes a pessoa tem muita gente que tem acesso a videogame, pode fazer um curso, estuda na escola, né? Então, assim, mas por outro lado, tem gente que não quer mesmo, não tá afim de aprender idioma, independente. E não adianta chegar e falar, mas é importante, porque no futuramente você pode querer precisar de um emprego, você precisa de outros idiomas. Tá, mas isso aí é uma coisa que tem a ver com a vida da pessoa, isso é uma opção da pessoa querer aprender ou não. Uhum. Eu particularmente acho interessante aprender idioma, mas se a pessoa também não quer aprender nenhum idioma, acho que isso é uma escolha dela, né? E tipo, eu também, assim como o Fernando falou, eu prefiro muito mais filmes legendados, mas sei que existe a importância, tipo, eu sei que tem os prós e contras tanto do dublado e quanto do legendado, sabe? Tipo, quando você tá muito acostumado a ver filme legendado, você meio que desacostuma a ouvir o filme. Você meio que se Sim. tá lento, você não presta atenção realmente no som do filme, né? E na dublagem não, você tem essa oportunidade de prestar um pouco mais de atenção no trabalho do áudio do filme, né? Então eu acho que a questão assim, mas que assim, o melhor mesmo seria ter sempre que possível, né, as duas opções para até pelo que a Ana falou, tem pessoas que são surdas, elas precisam do filme com legenda. E por outro lado, tem pessoas que realmente não é nem questão de nem ser analfabeto, tem muitas pessoas que são alfabetizadas, elas realmente não conseguem acompanhar. Isso é questão de filme, né? Porque videogame você aperta o botão, né? Para a legenda passar. Mas em filme, especialmente, às vezes a pessoa não consegue acompanhar o ritmo da legenda. Então, acho que é interessante realmente ter essas duas opções. Estava até lembrando o que o João falou, Pedro, lá da Sim. questão da LucasArts, porque eles começaram Ah, com a legendagem lá do Full Throttle, né? E aí depois eles sim. passaram pro Grim Fandango, que é tipo, é o meu jogo favorito, assim, Grim Fandango, adoro esse jogo. E ele é dublado, né? E tipo, isso eu joguei na versão inicial para PC, acho que era lá pra 97. E tipo, ele era totalmente dublado, era dublagem maravilhosa, assim, tipo, que nem desse que a Ana falou, né? Dublagem de alto nível, assim, muito legal o jogo. E eu acho que a dublagem realmente contribuiu, assim, até pra graça do jogo, pra dinâmica do jogo. Porque depois eu cheguei a jogar uma versão legendada e não é a mesma coisa, sabe? A versão dublada é muito mais cativante, né? E até teve uma coisa também que a Ana comentou, que eu até lembrei, que ela falou, né, de estão dublando jogos para o Brasil, não estão dublando para Portugal. Eu tenho alguns jogos que eles têm dublagem de Portugal, português de Portugal. Só que são jogos que não tem muito texto, tem uma coisa ou outra que alguém fala, e então não chega a ser muito difícil. Mas eu fico pensando, né? A pessoa que vai jogar um jogo que tem muita fala, aquele português de Portugal o tempo todo, porque deve ser complicado, porque assim, eu, por exemplo, eu não consigo ver um filme português sem legenda. É muito Uhum. difícil de entender, não só as palavras, mas tipo até o sotaque deles, assim. Tipo, às vezes, nossa, esse cara tá falando alemão ou português. É, total. Se por um lado a gente já reclamou do regionalismo das dublagens, né, entre Nordeste e Sudeste, por exemplo, português de Portugal, português brasileiro é outra língua quase, né? É muito diferente. Tem algumas coisas bem difíceis de entender mesmo, assim. Tem o Mario Kart 8, né? É um dos poucos jogos que tem em português de Portugal, né? É o assim, mais próximo que alguém poderia jogar de algum português. E aí tem um personagem, cara, que é do Splatoon. No original ela é a Inkling Girl, mas você tem que jogar em português de Portugal, porque ela vira Rapariga Inkling. É o melhor personagem. Minha esposa nem liga pra videogame, ela fala, é rapariga? Eu falei, é rapariga, vem jogar rapariga. Eu falo rapariga, ela já sabe explicar. Não, Mas, eu já li um cara de Portugal, um português, eu não lembro o que ele era, nem lembro qual era o nome dele. Mas ele falou que o nosso português é mais certo, mais correto do que o português de Portugal. Meio que o português de Portugal caminhou o português dele para um caminho errado. acho que eu vi uma coisa Sempre parecida alguma soube. vez. É, gente, na moral, assim,
português de Portugal já começa errado. Já começa errado, é outro idioma, é outro rolê. Deixa eles lá com o rolê deles. Sabe? Adoraria jogar com rapariga, porque eu acho que eu ia me divertir horrores. Eu não tenho maturidade pro português de Portugal, então tá tudo bem, sabe? Tá tudo perdoado. Eu acho que esse processo, né, da gente pensar a localização e pensar uma localização bem feita, e quando cai nesse problema de saiu em português brasileiro ou saiu em português de Portugal, acaba sendo um problema, porque acho que o Ferna falou isso, é outro idioma. Não é que parece outro idioma, de fato, são idiomas diferentes, sabe? E ok, tá tudo certo ser em 2 idiomas, sabe? Eu acho que tá errado é o pessoal de Portugal querer que saia em português de Portugal. O certo é sair em português brasileiro. Obviamente. Exato. Exato. E, cara, vocês falando disso, vocês me lembraram. Tem um podcast que tá rolando, tá no 2º episódio, ele é semanal, que é o Primeiro Contato. Que ele fala sobre justamente a história dos computadores e dos videogames aqui no Brasil e como o Brasil conheceu e coisa e tal. O Mr. Frog falou no chat que o diálogo de Kratos e Zeus no PT de Portugal é o auge pra fazer rir. E me lembrei muito do Star Wars. Star Wars em português de Portugal também é uma coisa maravilhosa. É uma obra-prima. Mas sim. E o Primeiro Contato ele fala justamente de uma empresa que é a Brasoft. Que, enfim, teve toda a questão do plano Collor, né? Que quebrou todo mundo, coisa e tal, o Sarney também. Mas aí, naquele mesmo período, essa empresa, eles conseguiram entrar em contato com a LucasArts, com a Sierra e coisa e tal, e eles começaram a adaptar jogos aqui pro Brasil, tá ligado? Então, vários jogos que a galera pegou, os que vocês já citaram, Full Throttle, Grim Fandango, aquele do Indiana Jones também. Foi toda essa galera daqui do Brasil que adaptou e foi uma adaptação super bem feita, assim, tá ligado? É muito interessante, eu vou botar no chat. Procura esse podcast que é muito bacana, assim. E eu acho que amanhã sai um episódio novo dele. Gente, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente o nosso tempo, né, acaba apertando. E então vamos fazer aquela rodada de despedidas, mensagem para nossos ouvintes e considerações finais sobre processo de localização. É bom, é ruim? Continua, não continua? O que é que vocês acham? E começa. Não sei. Fernando quer começar. Tá bom. Cara, não só tem que continuar, tem que avançar, tá ligado? A gente tá num nível ainda... É porque é foda, porque agora, de fato, os jogos AAA já estão vindo, assim, né? Se você compra no Steam, inclusive... Vou até voltar um pouquinho na questão. Uma das coisas que os jogos que já vem adaptado estão fazendo é não te permitir trocar, né? Então, às vezes, tipo, se seu Steam ou se seu sistema já tá pra Brasil, nem sempre eles vão te deixar trocar a língua. E às vezes eu gosto de fazer isso, né? De ficar trocando pra saber como é que fica no idioma, como é que fica no outro. Não permitir isso também, acho isso meio chato. Então, assim, eu acho que tem que se amadurecer. Eu acho que as empresas têm que começar a olhar pra cá com uma maneira ainda mais respeitosa. Tipo, eles veem a gente como mercado, mas falta uma questão de respeito. Eu acho que políticas públicas nesse sentido ajudariam muito nesse processo, tá ligado? Mas aí também vem uma questão de que o Brasil meio que ainda não trata jogos eletrônicos como uma indústria séria, tá ligado? Sendo que é uma das maiores indústrias do globo, assim. Então... São diversas coisas. O tema de hoje eu não esperava que fosse tão multidisciplinar como foi, assim, tá ligado? Foi super legal o programa de hoje. Muito feliz e parabéns pra todos nós, assim. E eu acho que é isso. Luciano? É sobre isso, sabe? Tá, Ana então. Ana já começou? Achei que o Luciano ia Quem falar. Claro. Eu posso ir. Eu acho que a gente tem um caminho muito longo pela frente. Eu acho que a gente precisa tornar a localização algo que não seja nenhum assunto, sabe? A gente fala do quão boa é a nossa localização, como a gente fala hoje do quão boa é a nossa dublagem. Porque isso vai fazer com que as pessoas tenham mais acesso aos jogos. Eu acho engraçado quando a gente fala isso de eu aprendi inglês assim, então você também tem que aprender porque inglês pode ser útil pra você. Amigo, por que quando você tá falando
falando com a pessoa que é pobre, e aí eu vou falar com a pessoa que é pobre porque a pessoa que é rica, ela já vai falar inglês, tá, gente? Na moral, assim, não vamos entrar nesse mérito, não. Mas quando a gente tá falando com o pobre não pode ter uma porra de um... Desculpa o palavrão. O pobre não pode ter ócio. A gente quer ter ócio pelo ócio. Eu quero jogar videogame. Eu vou jogar videogame porque é legal, porque é divertido, porque eu quero... Não porque eu quero uma profissão. Eu vou pensar, é muita sacanagem eu pegar uma criança e falar, você tem que aprender inglês jogando, porque aí você já vai poder usar isso no mercado de trabalho quando você crescer. Eu acho que é cruel, sabe? Então, eu quero que a gente possa jogar, eu quero que a gente possa aprofundar essa relação, tornar o jogo de fato um espaço democrático, para que a gente possa ter o ócio pelo ócio. Isso vai passar só pela localização? Não. Isso vai passar pelo custo do console, isso vai passar pelo custo da placa de vídeo. Né? Tô um pouco abalada, tenho que trocar a minha... Desculpa, gente, tô nesse momento. A gente vai passar por esse processo. Que é o processo de tornar acessível para todo mundo poder jogar, sabe? Então, ainda tá longe? Tá. Porém, eu acho que isso aqui faz parte desse processo, sabe? A gente está discutindo sobre isso, faz parte desse processo. A gente precisa discutir cada vez mais. E a gente precisa discutir direto com quem consome. Porque quem tem poder de mudar alguma coisa é quem consome. Uma das poucas coisas que eu sei que funciona para a indústria é boicote. É boicote, sim. Boicote funciona, gente. Ai, Ana, radical. Não sou radical. Sou radical e tá tudo bem. Tô feliz. Mas é isso, assim, eu acho que a gente pensar um pouco de forma mais crítica sobre o que a gente consome. Obviamente que eu tô falando com adultos nesse sentido de pensar de forma mais crítica o que a gente consome, porque quando a gente fala do público gamer, às vezes dá a sensação que a gente tá falando com um moleque de 14 anos e um cara de 40, que ainda mora com a mãe. Então, pensar sobre isso para que a gente possa deixar que a pessoa jogue videogame por jogar videogame. Ela aprendeu alguma coisa jogando videogame? Lindo! Tá tudo certo. Porém, ela não precisa, obrigatoriamente, ter que aprender uma profissão, ter que aprender um idioma, ter que aprender para poder usar no futuro do mercado de trabalho. Porque aquela pessoa ela é muito mais do que mão de obra para qualquer indústria que venha a surgir. É isso. Boa noite. Amo vocês. Luciano. Oi. Oi. Então, eu acho que tem que continuar, sim, esse processo aí, porque, assim, por mais que às vezes seja interessante que a gente ter contato com jogos originais, e assim, tem pessoas que realmente têm facilidade ou aprenderam a ter essa facilidade, eu acho que é importante sim ter essa questão da escolha, né, essa questão da opção, e para algumas pessoas às vezes nenhuma escolha né? Porque às vezes realmente existe esse tipo essa barreira, né? E eu penso assim, acho que se você tem esse processo, por exemplo, em relação a livros, né? Livros eles precisam ser traduzidos, e não só traduzidos, precisam ser traduzidos de uma forma que faça sentido para a cultura, precisam ser adaptados, uma tradução adaptada que faça sentido para aquela cultura a qual ela está se destinando, né? Concordo com isso que a Ana falou, da questão de que tema do mercado de trabalho, né? Tipo, isso não é uma justificativa interessante nem para a escola, do tipo, você tem que aprender isso porque você vai precisar de um emprego um dia. Então, tipo, pior ainda para a questão de videogame, porque já é uma coisa que, assim, naturalmente a criança já vai desenvolver, porque videogame ajuda realmente a desenvolver habilidades cognitivas. Então, é você colocar mais uma carga na questão do videogame, como se fosse uma obrigação, você vai estar tirando, né, aquele aspecto de lazer mesmo, porque o videogame, por mais que seja a gente possa encarar como um produto cultural, um produto artístico, é um lazer. Então, eu acho que é importante sim que esse processo continue e seja ampliado e seja melhorado até, né? Porque é importante, né, que tenha a tradução e a adaptação feita de uma forma o mais próximo possível, né? Para que realmente as pessoas consigam se identificar com aquilo, né? Especialmente esses jogos do estilo do Life is Strange, que assim, você tem que interagir com todo aquele universo, né? Então você precisa entender o porquê das coisas que as pessoas estão dizendo, tem que entender o porquê que faz sentido na história, no jogo, né? Criar aquela empatia com o personagem, né? Se identificar realmente com o personagem, né?
E é isso aí, eu queria sugerir também que no próximo programa o Pedro faça um programa falando sobre os deuses japoneses aí. Boa. Gente, antes da minha última palavra e tal, eu queria agradecer ao Biscoitinho 10, o Abels, o Mister Frog, tem também o. Como é o nome dele? Engraçado, o Pimbolildo. Pimbolildo? Pimbolildo. Gente, a galera toda aí que comentou, Diego também, um comentários mesmo, foi uma interação bem bacana. Uhum. Agradecer a Ana, que foi nossa convidada hoje, né? Tirando essa monopolização de ódio. Foi ótima participação. Como o Fernando falou, eu trouxe questões que eu nem tinha pensado, tipo, nem me passou pela cabeça, e foi ótimo. A gente pôde pensar várias questões que, porra, políticas sociais que estão interligadas, e aí, gente, né, aquela questão de sempre problematizem as coisas, né? Videogame é diversão, sim, mas também, né, perpassa por outras coisas. E essa questão que o pessoal falou que bateu muito é da diversão, né? Eu, desde que, quando eu estava morando no Japão, por conta da necessidade do idioma, e também por o acesso era sempre em japonês, eu cheguei a um ponto em que eu estava extremamente estressado, muito nervoso. Ainda hoje acontece um pouco isso porque os jogos que eu tive acesso ainda estão em japonês. E eu confesso que às vezes eu faço uma péssima coisa para mim, porque o que era para ser diversão vira obrigação. Então eu gasto às vezes o que um colega meu gasta 3 horas, ou 1 hora para fazer, eu gasto 3. E ele, pô, cara, larga dessa merda. Eu preciso, porque eu preciso falar japonês, porque eu morei no Japão, as pessoas vão pensar o quê de mim? E é a mesma coisa do inglês. Tipo, eu não consigo falar, mas eu consigo ler. Mas assim, você trabalhando em escola agora e tudo, né? Eu vejo como essa coisa do inglês virou uma pandemia, assim, na cabeça das crianças, uma epidemia, desculpa. As crianças precisam aprender. Os pais já se empolgam com a ideia, né, de um moleque com 2 anos de idade, já tem que falar hello, teacher, não sei o quê. E é um pouco assustador essa coisa, né, de ferramentar a criança desde cedo. Meu filho, você vai pro Battle Royale da vida, se prepara aí. Você tiver 10 anos, já quero você falando 3 idiomas, porque senão, meu amigo, não vão te contratar no LinkedIn, sabe? E, tipo, muito, muito me preocupa, acho bizarro. E, assim, se divirtam, né, realmente se divirtam. E, última coisa, nesse mesmo dia do Facebook, do cara falando me xingando todo, né? Eu vi um rapaz que se prestou a um trabalho fantástico. Ele fez um texto mesmo, falando da vida dele, só faltou chorar. Das dificuldades que ele passou. E basicamente, porque o cara disse pra ele, faz um CAE em vez de ficar reclamando. O cara falou, eu acordo tal hora, trabalho tantas horas, chego em casa, meu salário é tanto, minha família é assim, assado. Tipo, não tenho condição, amigo. Então por que você tá fazendo isso comigo? Porque de onde sai esse ódio, essa raiva? Tipo, eu não quero aprender inglês. E assim como eu não, nem se eu quisesse, no caso dessa pessoa, ele disse que teria condição, né? Então fica o silêncio, sabe? Não vale nem mais a pena discutir com esse tipo de gente. Uhum. Diga, Fernando. Não, eu queria fazer só 2 adendos, porque a gente tem batido muito nessa questão do, tipo, por que forçar crianças a aprender inglês, e eu já comecei a pensar numa crítica que podem fazer, né, tipo, mas as crianças vão aprender língua melhor quanto mais novas elas forem expostas, porque o cérebro dela tá preparado, coisa e tal. Gente, de fato, isso tem toda a razão, de fato, aprender outro idioma, qualquer que seja esse idioma, o quanto antes, de fato, vai ser melhor pro desenvolvimento dela. Só que é essa mercantilização do aprendizado, tá ligado? Tipo, essa necessidade de você aprender o outro idioma só porque vai ser útil no mercado de trabalho no futuro, assim, sabe? Não é uma coisa do tipo, você conhecer novas culturas. Não, é só porque, tipo, vai te dar mais trabalho no futuro, sabe? E isso é muito preocupante, isso fala muito da nossa sociedade, assim. E isso que você falou agora da galera que acha que tudo é muito simples, né? Tipo, faz um CCAA e pronto, resolve sua vida. Eu entrei numa discussão recente no grupo do Zelda, Breath of the Wild, e a galera falou, tipo, mostrem suas coleções de amiibo, tá ligado? E eu só fiz um comentário muito simples. Eu falei, eu queria muito ter, mas aqui é muito caro. E isso parece que eu xinguei a mãe das pessoas, tá ligado? Parece que eu peguei o amiibo e enfiei na bunda de alguém, assim. Porque a galera, como assim é muito caro? É $24, tá ligado? Tipo, tem gente que ganhou, e você fica dizendo que a galera é rica, não sei o que lá. Gente,
peraí, vamos devagar, ó. O preço do jogo. E aí teve alguém que falou, né? Tipo, tem gente que não consegue nem comprar o console. Você falou, gente, vamos devagar. A economia de você... você economizar a grana de comprar um console que tem um jogo que vai te render, sei lá, mais de 200 horas de diversão, vale o preço, tá ligado? E você poder jogar outras coisas, mas tipo, você pega um Amiibo que você vê a $24, você vai traduzir isso pro real, vai dar tipo mais de 100 conto, ainda tem todos os custos de importação, tá ligado? Esse preço vai subir absurdamente, não vale a pena. Eu queria muito ter Amiibos em casa, não vale a pena, não vale o preço, tá ligado? E isso parece que pega, e é isso também, né? Esse papo de hoje também foi sobre estratificação por classe e privilégios, né? Tipo, galera que vive em privilégio não consegue entender que coisas não são simples, sabe? É muito foda isso. Cada um sabe o peso do seu próprio bolso. Exatamente. Mas eles querem normalizar, eles querem que todo mundo seja nivelado igual a eles. Exatamente. Ana? Eles não querem não, gente. Eles só não querem ter o espaço de privilégio deles questionado. Exato. Essa galera sabe que as pessoas não têm dinheiro pra comprar. Só que na hora que você fala não tenho dinheiro pra comprar, ela vai dizer, na verdade, que é barato o que você tá se fazendo. Que você que não tá abrindo mão de comer o lanche da escola, ao comprar um negócio. E aí quando é que você descobre que a pessoa não tem dinheiro pro lanche da escola? Na escola pública você come a merenda que te dão. A maior parte das pessoas elas não tem direito a comer uma refeição no dia. Às vezes aquela refeição que ela comeu na merenda da escola, que a escola deu, é a refeição do dia inteiro. Uhum. E é muito difícil a criatura que come... Quantas refeições você tem? Ela não vai dizer 3, ela vai dizer quantas eu quiser. Essa galera é a galera que come quantas vezes quiser no dia. E come o que ela quiser comer. Então, é uma realidade tão discrepante e que fere tanto a gente bater, porque fere no espaço de ego. Sim. Porque quando a gente fala... Eu sempre acho que a palavra privilégio não é a melhor palavra, porque a palavra privilégio ofende. Chega uma outra palavra, sabe? Porque a pessoa fala, mas todo mundo devia ter, mas não tem, gato. E aí é muito complicado do ser humano entender isso, sabe? Porque na cabeça dele é o mínimo. Uhum. Porque o mínimo pra ele não é o mesmo do mínimo pro menino que tá indo pra escola pra lanchar. O mínimo do menino que tá indo pra escola pra lanchar é ter 3 refeições por dia. E quando a gente vai para um espaço que é tão privilegiado quanto a cena gamer, onde eu tenho um fone gamer, microfone gamer, cadeira gamer, sapato gamer... Velho, a galera tava lançando tênis gamer. Eu achei que era piada. E não era. Então, assim, o buraco, ele é muito mais embaixo, ele é muito mais problemático, sabe? E talvez parte desse problema, e parte substancial desse problema, seja a falta de consciência de classe. As pessoas não têm. E aí elas se sentem ofendidas quando a gente fala de um problema que é um problema de classe. Uhum. Mas ela se sente pessoalmente ofendida. Como assim você está dizendo que isso é caro? Porque eu tenho um monte. E eu não sou rico. Porque o meu amigo tem lancha. Porque a referência que ele faz, a referência que essas pessoas fazem é essa. Tipo assim, é um amigo dele que tem uma cobertura não sei aonde, e ele vai falar, não, mas eu só moro num duplex, eu não tenho cobertura. Uhum. Então... é uma realidade que é tão imensurável pra gente quando a gente tá falando, que ela não entende como isso é uma realidade sua, ela entende como você está me atacando. E aí eu acho que é muito complexo de lidar, sabe? Não sei como resolver, não. Assim, a gente podia vamos começar rede marxista, vamos pensar em fazer jogos acessíveis sobre consciência de classe. A galera da indústria da arma tá aí botando pra lenhar. Desculpa. Não, vai, pode ir. Inclusive, se forem fazer uma live sobre isso, me chamem, quero falar sobre isso. Várias queixas. Beleza, boa ideia. É isso. Boa noite, gente, viu? Adorei estar com vocês, foi ótimo. Desculpa pesar o rolê. Não, que isso? Entende? Ótimo. O quê? Eu vou pedir só pro Que a Ana falou explorar pro Perto fazer o... Desculpa, ficar parado. Oi? Você tá falando, quer falar alguma coisa? Não, eu comentei que achei engraçado isso que a Ana falou, tênis pro gamer. Tipo, tênis pra ficar parado. Sim. Tipo. Tipo, às vezes a pessoa até tem condição de comprar um jogo, mas ela não quer, pô. Às vezes acha caro, a pessoa não tem jeito de achar uma parada cara e não querer comprar. Tipo, porque você não viu ainda da empresa. É brand. O Acarajé Game é o próximo passo. Cala a boca, na moral mesmo, assim. Tipo,
Não Tem faz muita comida, coisa sagrada no mundo, mas não mexe. Não vamos mexer com a não acarajé? mexe na cara já não, pelo amor de Deus. Ou não. Aí você. Talvez seja bom mexer, porque se mexer, a gente tem revolução. Sim. Eu acho que talvez seja uma coisa suficientemente impactante para nós para que a gente faça uma revolução. Então é isso, gente. Sou a favor, faz o Acarajé Gamer. Acarajé Gamer, Chimarrão Gamer, pra regionalizar, tá ligado? Tacacá Gamer, todas essas Isso. coisas. Eu vou agora te implorar pro Ferna fazer o serviço que eu deveria ter feito, mas eu não fiz. Tá vendo? Eu limpo minha cara aqui na frente de todo mundo, em áudio e vídeo, para ele dar nossos recadinhos finais, para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, conhecer o site da gente, Maratona do Sofá. A Ana também, né? A Ana tem recadinho para dar, por favor, ver se você tiver algum. E o recadinho, me liguem, adoro vocês, brincadeira. Meu recadinho de hoje é, pra quem não me conhece, eu sou a Anantá e eu tô toda quinta-feira no de casa aqui na Twitch, twitch.tv/Anantá, e aguardo vocês por aqui. Estou em todas as redes como Ana Antar. Não entendeu como meu nome funciona? É Ana normal com N só e Antar, Anta com R no final. Nunca perde a graça, desculpa. Eu nunca tinha pensado nisso, velho. Porra, agora fudeu, agora eu vou ficar pensando toda vez. A gente reverte o bullying, amigo. Foram anos de bullying na infância. Hoje a gente abraça. Exatamente. Juro, Marketing. eu nunca tinha reparado, nunca tinha pensado. Luciano, Puta quer fazer merda. jabá? Faça também. Oi. Então, obrigado aí por terem prestado atenção aí na nossa live. E quem tiver interesse aí em conhecer, eu tenho um canal no YouTube chamado Luciano Bugarin, que é meu nome. Bugarin com N de nariz no final. E um canal no Instagram que eu falo lá dicas de filmes, que é Luciano Bugarin Filmes. Além de escrever lá alguns textos no site Maratona de Sofá. Isso aí, valeu, um abraço aí. Muito boa. Pedro, o seu jabá também? Vocês podem acompanhar meus textos e conteúdos sobre joguinhos no Maratona do Sofá. A gente está nessa empreitada com o Maratona Games, o 4º episódio hoje. Também acompanha a gente a cada 15 dias. A gente faz a live, depois sai no feed de podcast. No site nós temos muitos textos legais e muito podcast também. Então são textos atemporais, então sempre vale a pena dar uma olhada. Muitos deles não são só, não desmerecendo resenhas ou críticas, mas acho que às vezes vai além. Porque a gente sempre traz um cunho social, político muito bacana nos textos do Maratona. E eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, porque tem muita pluralidade, muitas vozes diferentes de pessoas bacanas lá. Valeu. Muito bom, isso aí. Eu posso fazer um jabá que eu esqueci? Pode? Eu queria convidar todas as pessoas que estão ouvindo a gente para a Women Game Jam 2021. A Women Game Jam é a maior maratona de desenvolvimento de jogos com recorte de gênero da América Latina. Então, se você é mulher, cis, trans, pessoa não binária, e esse ano, se você também é homem trans, a gente tá com vagas abertas, as inscrições vão até o dia 15 e vai ser uma experiência absolutamente incrível. Eu aguardo vocês. O evento é gratuito, gente. Boa, vou colocar até aqui na tela pra galera pegar o site. Já é esse site aqui? .org? .org, isso. Nossa. Então, galera, fica ligado aí. Vou fazer meu jabá pessoal. Luciano com o bonequinho na tela. Vou fazer meu jabá pessoal também aqui. Tô fazendo uma live de leitura todas as quartas-feiras no meu Instagram pessoal, @fernamn, desculpa. Onde eu faço leitura de livros. Eu tô lendo François Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas nesse período, e quando terminar, enfim, temos uma pilha de livros gigantescos aqui pra consumir, então essa live deve durar um certo tempinho. Bom, gente, é isso. Não, mais uma coisa, alternando com as lives do Maratona Gamer, eu tô fazendo lives jogando também. Eu joguei Ori and the Will of the Wisps semana passada. E essa semana agora deve rolar outra também, jogando mais um pouco de Ori. E é isso, pessoalmente foi isso. Muito Jogando obrigado. bem ou jogando mal? Eu faço o que eu posso, né? É isso, a gente falou tão mal da Nintendo, vocês estão mostrando o bonequinho, aqui tem também, né? Não pode deixar. Eu falo mal, mas eu amo muito. Não, a gente gosta. Não, nada aqui, gente. Eu não posso. Tem uns action figures de escape ali. Beleza. Mas enfim, encerrando, é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. O chat estava maravilhoso hoje, foi muito interativo, muito bacana.
Lembrando sempre, estamos no maratonadesofá.com, confira a gente lá no nosso site, como o Pedro já falou, vários textos, vários podcasts, dá uma conferida lá. Também nossas redes sociais que estão aqui embaixo, que é o @maratonadesofá. Gostou do nosso projeto, quer colaborar com a gente, tem aqui no lado o nosso Ko-Fi, onde vocês podem doar um valor pra gente. Também tem o nosso Pix, que eu vou escrever na tela já, enquanto eu falo, que é o blog maratonadesofá@gmail.com. Mandem Pix pra gente, aceitamos, estamos precisando. E também no nosso site temos os links da Amazon, os links patrocinados da Amazon. Vão lá nos nossos posts, principalmente os posts de podcast, no geral tem os linkzinhos lá de merchandise da Amazon. Entrem lá, deem uma grana pro Jeff Bezos que ele tá precisando e pra gente também, que precisa um pouco menos do que ele. Compra a geladeira lá. Compra a geladeira pelo nosso link, por favor. Lembrando só também que o Maratona faz parte de, na prática, 3 redes de podcasts. A primeira é a Podcasters Unidos, que é uma rede grande de podcasts independentes daqui do Brasil. Também tem a Podcasters com Dendê, que é focada aqui em produtores de podcast daqui da Bahia, que é muito bacana também. E tem a nossa própria rede, que no final das contas, quando a gente for ver, já existia, né? Que são os nossos podcasts irmãos, o Se Quiser Pode, o Podcast Elementar, agora o Tamborcast também. Confiram toda essa galera, vale super a pena, a galera massa produzindo aí. E vejam nossos spin-offs, que agora tem spin-off pra caramba no Maratona. Tem o próprio Maratona de Sofá, tem o Maratona Gamer, tem o Vale do Maratona, tem o Notícia de Sofá, tem o Maratona de Gols, tá uma maluquice esse site, eu não sei o que tá acontecendo. Por favor, alguém me ajude. É isso, gente. Muito obrigado mesmo, foi show e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Valeu. Daqui a 15 dias. Falou! Eu esqueci de botar o Pix na tela, vou botar. Botar só rapidinho pra transicionar e agora encerrou mesmo.